Fala geral, estamos começando a segunda temporada do Arquibancada, esse podcast que fala sobre absolutamente tudo, sempre misturado com um pouquinho de arquitetura. Eu sou o Deusleno Braga, falo aqui diretamente de Parnaíba, litoral do Piauí, e aqui com a gente, como sempre, diretamente de Teresina, ele, Edmo Campos. Tudo beleza, Edmo? Olá pessoal, olá Deusleno, estamos aí. Estamos aqui para um início de ano de muita paz e prosperidade. Paz, tranquilidade. Só que não. Durou uma semana, meu povo, uma semana. Ê, Brasil. É, muita confusão. 1 minuto de paz, não temos 1 minuto de paz. Brasileiro não tem 1 minuto de paz. É, cara, eu não sei nem se eu volto a falar, porque eu tô com tanto ódio no coração. Ai, ai. Fiquei revoltado, principalmente com as obras de arte. Tivemos baderna pública, destruição e criminalidade solta na Praça dos Três Poderes em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Passou um pouquinho do medo e do delírio até. Muito delírio. Pois é, destruição na Praça dos Três Poderes, quebra-quebra geral na Praça do Planalto, no prédio do STF e no prédio do Congresso. Que tristeza, né? Essa realmente foi uma tristeza. Esse meme eu pensei que fosse aposentar em 2022, mas segue firme e forte em 2023. Mas vamos em frente, porque a gente tá só começando o ano, ainda tem muita coisa pela frente, muita coisa boa, eu espero, e a gente já tá no final do mês de janeiro. Cara, melhor mês do meu aniversário. É isso, mês de aniversário é sempre um mês muito bom. É isso aí, feliz aniversário, envelheço na cidade. No Sol de Teresina envelhece mais ainda. É, denuncia a idade também, né? Cantar essa música. Essa música com certeza denuncia muita idade. Pois muito bem, fizemos uma pausa de quase um mês e estamos agora retornando com tudo com o Arquibancada. E além do seu aniversário, o retorno do Arquibancada, tem mais alguma coisa de bom nesse mês, Ed? Melhor mês de, digamos, férias, entre aspas, novamente. Entre muitas aspas, né? Mas é um momento que a gente tira um pouco pra relaxar. O episódio passado deixou bem claro que a gente tá nesse momento aí de reflexão, de parar um pouquinho, colocar a chinela, ir pro cinema. É um mês de a gente aproveitar um pouco mais, né? Com a família, com os amigos. Quem pode vai à praia. Isso, quem pode vai à praia, quem não pode fica aqui a ver navios. A ver o Rio Poti. Ao Rio Poti, né? E ao cinema. É isso. Muito bem, falando em cinema, vamos começar o primeiro episódio do ano justamente com cinema. Graças a Deus, melhor pauta. Uma pauta leve, uma pauta suave, uma pauta totalmente mês de janeiro. É verdade. No momento a gente passar limpo aí a produção cinematográfica de Hollywood. É, e vamos falar sobre Avatar. Vamos falar um pouquinho do primeiro filme. Vamos falar também do segundo filme, que já tem um hiato de 13 anos entre um e outro, né? Saiu agora em dezembro. E tava todo mundo ansioso para conferir como seria esse novo filme. E já que somos arquitetos que gostamos de falar de tudo, vamos falar também novamente de cinema, que é um dos nossos assuntos favoritos. Vamos falar do design de produção dessa obra. Isso, a construção de mundo, né? Exatamente, que é visualmente incrível desde o primeiro filme. Será que continua tão bom quanto o primeiro? Pois é, vamos descobrir, né? Vamos descobrir. Quer dizer, eu já sei. Já vimos o filme, vamos lá. Se você ainda não viu, cuidado que vai ter spoilers nesse programa. Se você já assistiu, você tá de boa, pode conferir. Se você não se incomodar com spoiler, você pode ficar aqui com a gente também. É, exatamente. De repente, se concordar ou discordar com a nossa opinião, vai lá nas redes sociais e senta o dedo lá. Reclamando ou elogiando. Muito bem. E os recadinhos de sempre, né? Nós estamos em todas as plataformas de áudio, de streaming digital, de podcasts. Você pode conferir a gente lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Music e também na nossa página no Podbean. E não esqueça de deixar o seu joinha na sua plataforma de streaming favorito e nos dar 5 estrelas, principalmente no Spotify e no Apple Podcasts, pra gente continuar tendo cada vez mais relevância no mundo do podcast. Exatamente. Temos que falar também da nossa convidada. A gente tem mais uma convidada, as mulheres dominando aí o Arquibancada, né? Isso mesmo, e que venham cada vez mais mulheres para brilhantar esse programa. E agora, sem mais delongas, quem é a nossa primeira convidada do primeiro programa da segunda temporada do Arquibancada? Hoje, a convidada que a gente não conhecia, né, Deusleno? A gente fez o convite à Ana Rita Menezes, estudante de arquitetura que a gente descobriu aí na nossa rede de contatos do Arquibancada. Exatamente. Nossa seguidora, né? Isso. A Ana Rita é estudante de arquitetura e urbanismo da UFP, mais um estudante, olha aí, os estudantes estão invadindo aqui. Continuamos com estudantes. Exatamente. A Ana Rita escreve aí para alguns blogs, alguns sites. Justamente sobre cinema. Exatamente. E aí, nada melhor do que a gente convidar um estudante de arquitetura, cinéfila, para participar nesse programa de hoje. Pois muito bem, vamos ao nosso episódio de hoje. Eu vejo você. Partiu Pandora!
vou pedir para que ela se apresente pra gente começar. Bom, sou Ana Rita, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da Federal do Piauí. Eu tô no 10º período, mas eu também tenho um pezinho no cinema. Atualmente eu escrevo, desde 2021, na verdade, para 2 sites, escrevo críticas e artigos, e vou entrando nesse mundo tentando misturar como dar arquitetura e cinema. Muito legal mesmo, Ana. E quais são esses sites pros quais você escreve? Eu atualmente escrevo pro Ultraverso, que é um site base no Rio de Janeiro, e também pra Revista Singular, que foi um projeto de colegas do Brasil todo, em que cada um vai escrevendo. A gente tem a Revista Singular, que a gente escreve artigos específicos. Eu já escrevi 2 artigos, mas também tem a coluna Cine Estilo, que a gente escreve críticas de forma mais corriqueira, lançamentos ou então clássicos que a gente tenta trazer à tona. Tudo sobre cinema, né? Tudo sobre cinema. Pô, legal. Eu conheci a Ana através do Instagram, né? Do próprio Arquibancada. Eu também. Ali de olho na galera que sempre tá curtindo nossos programas e tudo, nossos episódios. E vi que ela gostava de cinema. Eu falei, cara, vou anotar o nome dessa menina aqui. Quando tiver um novo episódio sobre arquitetura e cinema, vou chamar, porque tem tudo a ver, né, cara? Tudo a ver. Pois é. E aí você sendo muito mais apta do que nós pra falar sobre filmes, porque já escreve, né? Muito mais fácil. Aqui a gente é só um bando de amador, né, Deus lembra? Amadores mesmo, na melhor acepção da palavra, né? Pois muito bem, né? Vamos conversar sobre o novo filme de James Cameron, Avatar, O Caminho das Águas, ou é O Caminho da Água, meu povo? O Caminho da Água. Da Água. Filme que demorou 13 anos pra ser lançado. Isso. Porém, pra falar sobre Avatar 2, a gente precisa também falar sobre o Avatar 1, viu? Vamos começar pelo começo. A sinopse de Avatar. É isso. Eu vou pedir pra convidada. Mas antes da nossa convidada, puxa aí só a ficha técnica do filme. O Avatar de 2009, filme aí do diretor James Cameron, ação, aventura e fantasia, lançado no dia 18 de dezembro de 2009. Tinha quantos anos, Ana, nessa época? 11. 11? Pois é, classificação 12 anos. Então a duração de 2 horas e 42 minutos, avaliação no IMDb 7.9. Muito bem. Uma boa nota. Agora com você, a Ana Rita, falando a sinopse de Avatar. Bom, em Avatar, de 2009, o Jake Sully fica paraplégico após um combate na Terra e ele é selecionado para participar de um programa, Avatar, que no caso é um programa para fazer a exploração e conhecer o planeta de Pandora. No caso, ele é selecionado para substituir o irmão gêmeo dele, porque era um dos pesquisadores. E para eles conseguirem entrar nesse ambiente de Pandora, eles usam os avatares, que é o que dá origem ao nome do filme. Uma espécie de personagem real que vai interagir com a população local, que são os Na'vi, que são seres humanoides, apresentados como uma certa civilização primitiva e que vive numa forma mais natural, contato maior com a natureza. Exatamente. E nisso é onde vai chegar os conflitos justamente entre os humanos e o povo Na'vi. E é interessante porque justamente a chegada do Jake é que vai ocasionar todo esse conflito principal e ao mesmo tempo a aproximação dos humanos com esse povo. Ótimo, perfeito. Muito, muito bom. Avatar hoje em dia é um termo bastante usado na tecnologia, né? Os avatares, sua foto, né? Em algumas redes sociais, enfim, são chamados de avatar. Mas eu lembro que nessa época aí, não era assim tão disseminado na época do filme. Era um termo mais conhecido no mundo dos jogos eletrônicos, principalmente, que era o seu personagem dentro do universo daquele jogo. Isso, era mais pra quem era de jogo. Mas a palavra vem de um conceito ainda mais antigo. Exatamente, então ele é um termo bem antigo, até trouxe aqui, significa literalmente descida do céu à terra. Que é em sânscrito, né? Avatara, que quer designar exatamente isso. É uma forma humana ou animal, né? Assumida pelos deuses hindu ao visitar a humanidade. Literalmente, é a materialização de uma força espiritual. É exatamente o significado da palavra avatar. É interessante isso que acontece exatamente no filme, né? É isso, exatamente. E falando em hinduísmo, é a manifestação corpórea de um ser em um mundo em que ele não tem mais um elo energético ou uma obrigatoriedade em se manifestar naquele ambiente. E alguns aí também chamam de metaverso.
E Ana, como é que é essa tua relação com o curso de arquitetura, cinema, tua paixão por fazer crítica de cinema também? Como foi que essas duas paixões tuas te levaram até o curso de arquitetura e urbanismo? Eu já entrei em arquitetura pensando na parte de história e teoria, que é uma coisa que eu sou apaixonada desde criança. Eu sempre amei história da arte. Então, quando eu vi que no curso de arquitetura tinha história da arte 1 e 2, isso me fez muita vontade de entrar no curso. Eu cheguei a fazer 3 meses de jornalismo, aí Caramba, eu desisti. sério? Foi. E aí eu fui pra arquitetura. Desde sempre tive uma certa, não seria dificuldade, mas um distanciamento de projeto. Porque por mais que eu entenda e compreenda e até às vezes goste de fazer, eu percebo que não é aquilo muito que eu gosto. Uhum. Eu realmente gosto de ver questões mais de teoria e principalmente de história. E em 2020, com a pandemia, eu passei muito tempo em casa e eu comecei a ver muito mais filmes do que antigamente. Passou um filme na minha cabeça agora. É. Pois é. Aí- Acho que... Foi assim pra maioria das pessoas, né? Mas Ah, enfim, mas foi. E nisso eu via 5 filmes por dia, chegando até uma certa exaustão. Nossa. Pois é. Mas nisso daí eu fui pensando, poxa, isso é muito legal pra ficar só em ver filmes. E aí eu comecei a estudar mais. Fiz alguns cursos online, fui estudando, lendo. Sobre cinema, né? Sobre cinema. Tanto de Massa. linguagem cinematográfica, quanto de história. E aí eu fui fazendo e comecei a pensar, por que não escrever? Ótimo. Em 2020, eu cheguei a criar uma conta pra falar sobre cinemas, mas eu não levava isso a fundo. E aí um colega chamou pra escrever pro Ultraverso. E nisso daí eu embarquei. Em 2020 eu fiz quase 50, 60 textos pro Ultraverso. Caramba! Bastante produção, hein? Pois é. Nossa, bem intenso, né, cara? E nisso também eu fui entrevistando, mas eu também cheguei a fazer alguns textos sobre música, mas minha paixão é cinema. Então, tipo, tu aliou um pouco de tudo, assim, jornalismo com Exatamente. arquitetura, com cinema, e aí foi nessa toada. Exatamente. Então foi muito bom. E nisso, alguns colegas desses cursos viram e o Davi, na verdade são 2 Davis, criaram a Singular. Me chamaram a primeira vez pra fazer um artigo específico. Uhum. E nesse primeiro artigo eu já pensei, caramba, como é que eu vou misturar arquitetura e cinema? E no caso eu misturei mais arte e cinema. Eu fiz sobre o Banksy, aquele documentário Exit Through the Gift Shop. Eu não acho que eu não assisti. É sobre o quê? É um documentário feito pelo Banksy, em que ele vai acompanhar Banks é o personagem. O artista. o artista. O artista, perdão, É, perdão. e ele vai acompanhar o Thierry Guetta, que é uma pessoa que vai começar a entrar no mundo da arte. Ah, cara, meu Deus, é o grafiteiro, né? E Sim, exatamente. Cara, porque tu falou em inglês, né? Praticamente eu chamo ele de Banks. Aí eu sou Banks e eu fiquei perdido, foi mal. Bora pra pauta? Embora. Vamos dar uma sacudida nesse negócio, vamos chegar em Pandora? Vamos lá, o ano é 2009 e em 18 de dezembro estreia Avatar. Um filme que prometeu e cumpriu a promessa de revolucionar a história do cinema, principalmente com o aprimoramento ainda maior da tecnologia de captura de movimento, que já tinha sido muito excelente no filme do Senhor dos Anéis, com o Gollum, interpretado pelo Andy Serkis, que foi realmente revolucionário na época. E Avatar também revolucionou com a ambientação digital, de mundo, de fauna, de flora, aliado a um design de produção maravilhoso que realmente encantou todo mundo na época. E tudo isso auxiliado por uma tecnologia 3D altamente imersiva, nunca vista na história do cinema até então. E foi um filme que virou rapidamente um ícone. Quando você vai fazer retrospectiva sobre a história do cinema, filmes que marcaram a história do cinema, hoje em dia você obrigatoriamente tem que incluir cenas de Avatar. E para completar, foi um sucesso de bilheteria estrondoso no mundo inteiro. Dito isso, eu sou meio crítico em relação a Avatar. Meio? É, um pouco. Hoje em dia, um pouco menos ácido em relação ao primeiro Avatar. Minha crítica fica mais por conta da estrutura do filme, do roteiro, dos diálogos e da pouca inventividade diante de todo o resto que é o filme, né? Ainda acho que o roteiro de Avatar, não por ser simples, o problema não é por ser simples, o problema é por ser meio simplista. Ele não foi muito bem trabalhado na época, porque justamente se preocuparam muito em como passar as cenas, em como mostrar o 3D, como mostrar todo aquele apuro técnico. E eu acho que o roteiro ficou um pouco abaixo do que o filme até mesmo merecia. Mas falando de coisa boa, uma das coisas mais notáveis do filme na época foi justamente a questão do 3D. É. 3D realmente assumiu uma proporção assim que nunca antes havia sido colocada no cinema, em termos de imersão, em termos como tudo na tela realmente parece muito mais vivo e muito mais interativo com o seu olho, com a sua percepção. É. Mas aí, o que é que vocês acham de Avatar? Como foi pra vocês assistirem Avatar? Pois é, inclusive gostaria de saber, Deus, né? Tu assistiu na época, óbvio, né? Assisti na época. Os 45 do segundo tempo. É barba, né? Já tava na promoção. Já tava na promoção. E Ana, você assistiu com 11, né? Que você falou? 11? Não, eu tinha 11 anos, Ah, tinha mas 11. eu fui assistir ano passado. Ah, quando ele lançou, você tinha Isso, 11. tinha 11. Respeitou a classificação indicativa. Exatamente. Respeito.
E aí eu assisti ano passado. É um filme que eu gosto. Eu acho que as pessoas têm... Na verdade, não as pessoas. Eu acho que o mercado mesmo tem uma tendência a complicar a questão do blockbuster. Então... O propósito, né? Do Exatamente. Tanto que é só ver hoje em dia como é que tá o catálogo dos cinemas, quais são os filmes que estão sendo exibidos. Sim. Sempre tem blockbuster, mas não são filmes que realmente vão levar o público ao cinema. Mas é um filme que eu acho bem interessante. E como o Deus Lendo falou, na questão técnica, é um filme absurdo. O pessoal critica muito essa questão do conteúdo e da forma, né? Eu vi que o James Cameron, ele já tinha essa história há bastante tempo e era impossível ele contar essa história se não fosse com esse apuro técnico que ele mostra no Avatar 1. Eu nunca tinha pensado dessa forma, Deus Lendo, de ser simplista. Realmente, o primeiro roteiro, ele é bem simples mesmo. Algumas pessoas, inclusive, até comparam com Dança com Lobos, aquela coisa do forasteiro que vem e se adapta e tal. É, aquela questão do Salvador Branco, que vem de fora, que só ele é capaz de resolver o conflito. É, mas depois ele se torna azul. É uma mudança sutil, mas que não deixa de passar uma ideia equivocada sobre quem é civilizado, quem é evoluído e quem é capaz de resolver situações complexas. Mas enfim, eu considero um bom filme. Eu assisti também na época, em 2009. Muito provavelmente em 2010, né? Porque foi bem na virada. Sim, foi mesmo. Tive um grande impacto realmente em relação, principalmente, ao tema principal, que é a sustentabilidade, sabe? Eu não era nem tão ligado assim como hoje eu sou à causa. Realmente me senti impactado com a derrubada da árvore, que é a morada dos Na'vi. Não é um filme que também, digamos, nossa, tá no meu top 10 de melhores filmes, mas eu acho que ele tem uma mensagem muito boa e eu acho que pela mensagem eu relevo qualquer forma simplista de ter feito esse filme. Eu acho que ele revolucionou os efeitos, óbvio, né, mas ele vai além por conta da mensagem final. Anteriormente, o filme que tinha revolucionado nessa questão técnica dos efeitos tinha sido Matrix, né, que foi 10 anos antes de Avatar, né, então ele tem esse marco e essa proposta nova desse novo filme, do Avatar 2, é exatamente um pouco também pra melhorar esse furo. Eu não sei se é furo, né? Eu não sou especialista no roteiro, assim, do primeiro. O que é que tu acha, Ana? Eu concordo com isso em relação a Matrix. Realmente foi um dos que revolucionou. Inclusive, é uma coisa que é interessante, porque Matrix, ele foge muito dessa ideia realista que a gente tem. E Avatar, por mais que seja em um ambiente que não existe, um planeta que não existe, com a técnica, o James Cameron realmente ele busca esse realismo, digamos assim. Então é uma coisa que é muito interessante. Eu acho que ele condiz mais com a questão do blockbuster, como eu tava falando, justamente porque ele consegue trazer uma narrativa simples, que chama algumas pessoas e não cria aquele universo muito apegado a outras coisas. Por exemplo, nesses filmes que vão vindo da Marvel, a gente tem que assistir vários filmes, várias séries, pra você chegar no que tá em cartaz. A galera já fica E é uma coisa preguiçosa. bem complicada. E Avatar, não. Ele realmente consegue trazer isso que o blockbuster deveria fazer, de levar as pessoas ao cinema. Eu gosto muito do 1 e eu adorei mais o 2. Muita gente falando, são 3 horas. Eu achei as 3 horas o suficiente. Claro que tem muita gente que achou muitas cenas mais contemplativas e por toda a narrativa dele. Mas eu acho que é interessante isso, porque realmente o James Cameron cria todo um universo. Mas é uma narrativa que se torna simples e fácil de pegar e que não é aquela coisa que vai uma puxando a outra. Eu achei bastante interessante. E como você falou também, em relação à sustentabilidade, é uma das coisas que não tem como você assistir e não perceber. Inclusive, se eu não me engano, até o James Cameron, ele é vegano, então tem realmente essa... Ou se tornou, ninguém sabe, né? Exatamente. Em algum momento. Exatamente. Então tem toda essa questão do respeito à natureza e ver isso num filme que é americano, feito por grandes produtores, grandes empresas, que vai, sei lá, aqui em Teresina, nos cinemas, vai ocupar mais da metade das salas. E ele trazendo essa narrativa que é contra isso, é até interessante de ver. É um filme americano, blockbuster, contemporâneo, mas ele critica muito dessa exploração americana. Exatamente, então é do muito consumismo, do interessante. imperialismo, né? Exatamente. Gente, esse é o grande poder da ficção científica, que é você contar uma história criticando coisas do mundo real, só que ela é contada de uma maneira que ela é travestida de algo que parece muito distante da realidade das pessoas, uma coisa realmente assim de outro mundo, que acaba rompendo com a resistência que as pessoas têm naturalmente com alguns temas, porque estão justamente falando delas, da vida delas, de como elas se relacionam com o mundo, só que com esse distanciamento causado
embasado pela história de ficção científica, aquele tema acaba se tornando mais palatável para as pessoas pensarem a respeito daquilo. Exatamente. Pena que a maioria dessas pessoas que vão pra esse meio nerd, às vezes parece que não conseguem captar essa mensagem. Pois não é, cara, tem, né? Inclusive lá no cinema que eu assisti o Avatar 2, tinha... Meu Deus, essa mulher, essa menina... Enfim, depois a gente fala o nome dela lá. Mas tá viajando demais, cara, que viagem. Enfim, aquela coisa contemplativa, né? E o cara do lado, meu Deus do céu. Não tava entendendo a mensagem, entendeu? Tem isso também. Compreendi o que o Deus Lendo tá falando. É a mensagem sendo passada de uma forma que você tá tão envolto no universo que não é necessariamente o seu, né? Que... Cria um distanciamento para você refletir, né? É, que você cria um distanciamento e depois você volta assim, cara, eu tô fazendo exatamente isso. Bom, então vamos falar sobre a ambientação, sobre o mundo criado, né, para Avatar. Aonde é que a gente precisa chegar para falar sobre Avatar, sobre a ambientação? Bom, Avatar se passa num mundo distante do nosso sistema solar, chamado Pandora, onde os humanos vão até lá para extrair um minério chamado Nobitânio, não é isso? Deixar situado no tempo, né? 2154. Isso, um futuro um pouco distante. Tá pertinho, pô. Então os humanos vão até lá para fazer a extração desse minério, uma exploração bastante predatória, que, como todo bom colonialista faz, desconsidera completamente os impactos negativos que isso possa ter no ecossistema desse mundo e na população nativa que eles encontram, que são os Na'vi, que é claro que eles consideram como seres inferiores e não civilizados, e a presença dessa força invasora humana põe em risco a própria existência desse povo Na'vi, como também do próprio mundo de Pandora. Eu trouxe até aqui umas curiosidades que adoro, por exemplo... Pandora, o mundo onde se passa a história, na verdade ela é uma lua de um outro planeta, né? Que eu não vou nem falar aqui porque eu não sei nem pronunciar direito. É Polífemos. Dentro de um sistema solar que existe. Tem uma mistura aí de ficção com realidade, que é o sistema Alpha Centauri, né? Alpha Centauri, que é um sistema trino, né? Composto de 3 estrelas. Exatamente aí a 4 anos-luz de distância da Terra. E no filme ele fala da viagem do Jake, da Terra até Pandora, duraram 6 anos-luz. Tem essa correlação próxima aí do que existe exatamente em relação a esse sistema de Alpha Centauri. Pandora é uma lua tão grande que eu esqueço que é uma lua. E Pandora vem do grego. E também é uma lua dentro do nosso sistema solar. Pois é, existe Pandora também no sistema de Saturno. Sim, sim. Agora sim, em relação ao nome Pandora, a etimologia, né, que vem do grego, quer dizer Pan, que significa todos, e o Doron significa presente. É um presente para todos. Pandora é uma personagem da mitologia grega, reconhecida como a primeira mulher, que tinha todos os dons mediante as instruções diretas de Zeus. Eu acho que isso diz muito da riqueza do mundo dessa lua de Pandora. Achei fantástico. Se você for nesses nomes, você acaba descobrindo algumas coisas, né? E o nome do minério lá, o Nobitanium, eu pensei assim, cara, que nome estranho, né? O James Cameron é meio doidão, né? Então o Nobitanium, na verdade, é um termo usado bastante pelos cientistas para um tipo de mineral que não existe ou difícil de se obter. Então é uma aglutinação aí de não obtânio, né? Mineral difícil de obter. Então ele pegou esse termo que era comum na ficção científica e trouxe para o cinema para designar exatamente esse mineral que não pode ser obtido. Isso, e como o urânio é o elemento químico de maior número atômico que existe na natureza, obter elementos que têm um número atômico maior que esse só é possível por experimentos em laboratório, que são chamados elementos transurânicos. E muitos desses elementos são realmente muito instáveis, eles não duram mais do que 1 milésimo de segundo. Isso. Salvo algumas exceções, como o famoso plutônio de Volta para o Futuro, por exemplo. Então o termo nobitânio, ele se aplica a materiais que são tão difíceis de se imaginar, de se pensar em obter, que é esse o nome que se dá para isso. É quase uma impossibilidade matemática, química, física. E por que a galera tava querendo pegar lá em Pandora? Exatamente porque ele tem propriedades magnéticas supercondutoras a temperaturas ambientes, que é coisa que você só consegue aqui na Terra com altas temperaturas ou baixíssimas temperaturas. Sim, sim. Então é uma explicação que é dada aí pelo James Cameron para ser um mineral que eles estão em busca, no Avatar 1. Achei bem interessante isso, cara, porque os próprios nomes já dizem mais ou menos o que é que a história vai ser. Pandora, né, que é uma terra rica e fértil e tal, e o Nobitânio, que é um mineral que não pode ser obtido, que é exatamente isso que acontece, dando spoiler pra você que nunca assistiu Avatar, viu? Sim, Pandora tem um sistema natural riquíssimo e que tem uma simbiose com todos os seres que é impensável para o mundo dos humanos, que é uma conexão não só espiritual, do ponto de vista que a gente fala do espírito da Terra, né, o espírito de Gaia, por exemplo, mas também essa conexão se faz presente de forma física. É verdade. E lá também, em Pandora, é complicado, né, porque a gente vê tantas árvores tão bacanas, aquele universo tão rico e tal, e mesmo assim ele é um ambiente inóspito, né, por conta de alguns gases que tem juntamente com o oxigênio que não permite que o ser humano consiga respirar na atmosfera
atmosfera, os exoesqueletos, tem as máscaras, né? E Pandora é um mundo também que tem fortes distorções gravitacionais que criam montanhas flutuantes, como as montanhas Aleluia, por exemplo. Exatamente pelo Nobitânio, né? Que ele tem essas propriedades magnéticas. Sim. Cara, eu fiquei impressionado com o nível dos efeitos, cara. De fato, envelheceram super bem, né, cara? Envelheceram bem, mas se você começar a comparar com 2, você começa a perceber mais. Calma, Deus Leno. Pô, cara, eu tô sentindo que não queria nem falar sobre Avatar. Deixa de ser chato, pô. Então, continuando, os humanos vão fazer a exploração do Nobitânio em Pandora e levam consigo, além dos técnicos e maquinário todo para fazer a exploração, um destacamento militar, que é para garantir a segurança da operação, porque existe resistência pelos nativos, né, de Pandora, os Na'vi, e também eles enfrentam hostilidade por parte da própria lua de Pandora, já que a fauna e a flora se mostram muito hostis à própria presença dos humanos. E junto também vai um grupo de cientistas que vão fazer pesquisas a respeito de Pandora, sobre as particularidades do mundo, sobre os Na'vis, que são os habitantes nativos daquela lua, também da sua fauna, da sua flora, não no intuito de conhecer melhor o planeta para fazer um extrativismo mais sustentável, mas sim para garantir que esse extrativismo seja feito de uma maneira mais rápida e mais lucrativa possível. Na verdade, Deus Leno, eles são mercenários, não são mais nem militares em atividade, se não me engano. Acho que fizeram isso para limpar um pouco a barra também, né? Porque no final das contas acaba sendo o maior vilão, né? O James Cameron parece que ficou ali no meio do muro entre criticar ou não o imperialismo, a presença de forças militares em lugares que não lhe pertencem. Você não vê a bandeirinha dos Estados Unidos gravada lá no... E nem precisaria, né? Porque a Terra no futuro não se fala nem em país, na verdade, né? De que algum deles seja. É aquele se a carapuça servir, né? Pro exército. Eu acho que fizeram isso pra dar uma aliviada, né? Ia ficar muito na cara. É engraçado, eu tava conversando ontem com um conhecido meu, que ele é policial. Ele curte muito, né? Avatar, mas a única crítica que ele diz é: pô, cara, mas toda vez os militares são os vilões. Calma, cara, eles não são militares, eles são mercenários, é diferente. Já que isso lhe conforta, né? Acredite se quiser. Acredite se quiser. Mas pelo valor que eles iriam receber, né? Até eu, né? Até eu viraria mercenário. Tô brincando. Quero a preservação de Pandora. Ana, tu assistiu só ano passado, né? O primeiro Avatar. Foi. Como é que foi passar tanto tempo sem assistir um filme assim que é tão icônico já? Foi interessante, ficou evidente porque que era um filme tão falado. Mas é porque eu acho que eu acabei adiando naquela de... Tem determinados filmes que ficam na watchlist e que eu fico, não, vou assistir depois. Você tem uma lista, né? É. Não, mas não necessariamente uma lista física, mas que fica naquela de vou assistir depois. Ah, tá. Um dia eu assisto. Estudando um pouco mais a questão cinema contemporâneo, eu fiquei, não, vou ter que tirar esse filme da lista, eu vou ter que assistir. Mas foi muito interessante. Com certeza, se eu tivesse assistido na época, teria sido muito mais legal, impactante, principalmente pra assistir no 3D, que eu acho que isso deve ter feito alguma diferença também. Sim. Não tem como negar que o impacto que eu senti no Avatar 2 foi muito maior do que no 1. Foi de fato praticamente depois de Avatar que o 3D Se popularizou. Só que aí é que tá a questão. O uso do 3D que deveria ser feito de forma mais útil, digamos assim. Que servisse mais o filme, né? Exatamente. Porque a maioria dos filmes vão tentando colocar um 3D por questões econômicas, porque aí você vai pagar por ter que usar o óculos, aquela coisa toda. Mas muitos filmes, depois disso, não fizeram uso do 3D. Eles não fazem uma imersão. E era o que o James Cameron mais queria, era fazer essa imersão. Tanto que você sente essa imersão nos dois filmes, é uma imersão no universo. E muitos filmes, por exemplo, citar um filme que foi muito criticado, que é Esquadrão Suicida, acho que é 2014, 2015. 2015 ou 2016. Que foi um filme, eu assisti na pré-estreia, um filme que todo mundo esperou, beleza. O filme é ruim de narrativa, ele é ruim de mil coisas. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Mas eu acho ruim que o que mais... Pois é, mas eu acho que o que mais pega é nessa questão desse 3D, que todo mundo tem que assistir em 3D. E foi o pior 3D que eu vi na minha vida. Eu nem sei, eu acho que eu não assisti em 3D, eu assisti em 2D. Ainda bem que eu assisti foi em casa. Eu assisti em 3D e eu tirava o óculos porque eu não conseguia enxergar de tão escuro que tava. Nossa. Eles não souberam nem aproveitar o 3D e ainda estragaram o filme pra quem tava com um óculos. Então, assim, eu acho interessante porque realmente ele tem o 3D, ele revolucionou e ele soube fazer o uso desse 3D pra esse universo. Não foi só uma alegoria a mais ou um objeto a mais. Ele tem uma função... Não só foi confete. Exatamente. Ele tem uma função já na concepção do James Cameron e ele consegue fazer uso disso com uma utilidade final. Sim, eu concordo
concordo integralmente. Poucos filmes conseguiram essa imersão, essa colocação do 3D na tela com tamanha maestria como Avatar fez. Mas as minhas ponderações negativas a respeito de Avatar estão no campo mesmo do roteiro, da narrativa, dos diálogos, que às vezes são muito expositivos. Como eu tava conversando com você aí, ele tentou dar essa equilibrada, não pesar na complexidade dos lendas em relação à história do primeiro, porque já era um novo mundo pra ser apresentado, uma tecnologia dos óculos, enfim, pra você ter aquela adaptação ali no cinema, toda essa mitologia que eles deveriam contar a história desse novo povo. Então ele deu uma facilitada, digamos aí, na história pra se tornar algo mais palatável, digamos assim, pra você conseguir digerir. O que é que tu acha, Deus Lendo? Eu acho que já veio digerido, já entrou na boca digerido, né? Porra! Só faltou engolir. Só faltou engolir, você não sentiu todos os sabores lá, as coisas derretendo na sua boca. Pô, cara, eu assisti recentemente, né? Então eu marquei ali no cronômetro mais ou menos os arcos. Uhum. É assim que se chama, né, doutora? Bom, o primeiro filme tem 2 horas e 40. Nos primeiros 40 minutos, fazendo toda aquela apresentação do programa Avatar, da tecnologia e tal, Pandora, atmosfera inóspita e tal, aquela coisa toda. As melhores partes do filme. Mais ou menos, pô. Aí chega na primeira hora, quando ele conhece a Neytiri, o Jake. E aí, esse segundo arco, que dura mais ou menos 1 hora, é todo o aprendizado dele, porque lembrem-se, ele é cadeirante, né? Sim, tem esse detalhe. Em 3 meses ele virou o fodão de Pandora, né? Mas enfim, essa 1 hora é exatamente toda essa jornada dele de aprendizado, onde ele vai te apresentando o mundo, o universo, a flora, a fauna, a riqueza, pelos olhos do Jake. E acho o arco mais encantador ali, onde você tem todo aquele encantamento, realmente, de fato, que você começa a se deslumbrar e tudo, se encantar, se embasbacar aí pelo universo de Pandora, pra depois você se importar com Pandora, na hora da destruição, na hora do pau comer. É exatamente o final, que é 1 hora de ação e conflito ali entre os nativos e os mercenários, que é mais ou menos o que acontece com Avatar 2, que a gente vai já falar. Eu acho que Avatar 2 tem mais do que 3 atos. O primeiro é 3 atos certinhos, assim. Mas é 1 hora e meia de apresentação da tribo nova. É 1 hora e meia daquele universo ali, você no Recife. Já falando um pouco aí do 2. Sim, sim. Mas é que eu acho mais encaixotado, sabe? Os atos no primeiro Avatar. É bem certinho. Altamente encaixotável. E Avatar 2 dá uma região, assim, de blur, sabe? Entre um ato e outro. Você tem alguma coisa ali no meio. Esfumada. E eu acho que é um meio onde o James Cameron vai muito bem, porque eu acho que a paixão dele é aquilo. É a água. O mar e essa conexão que ele tem com a água, cara. Titanic, que o diga, né? Tanto que é referência. Não tem como você não ver aquela cena no submarino e não pensar em Titanic. Qual é o nome do outro lá? É o... Segredo do Abismo, cara. Segredo do Abismo também, foda. Um dos melhores filmes dele. É, cara, muito bom mesmo. Falando um pouco mais sobre essa construção de mundo, é muito legal essa relação que ele faz, essa simbiose entre o povo Na'vi e a natureza, que é representada pela Eywa, né? Que é a deusa deles lá em Pandora. Sim, que é o espírito da terra, né? Que é como se fosse Gaia. Seria exatamente essa deusa deles lá. Então é bem interessante essa relação da natureza com o esoterismo, digamos, né? Várias aspas aqui pra gente falar sobre isso. Mas em termos de arquitetura, de construção, lá você vê que eles se utilizam da natureza, da própria árvore oca por dentro, como se fosse uma espécie de edifício, né? A própria morada era a própria árvore. Sim. Muito relacionado exatamente aos animais, né? Exatamente onde eles moram, os pássaros. E a questão energética também. Tudo que você recebe, um dia será devolvido a Eywa. É só emprestado. Essa relação com a morte é como só um empréstimo, né? E respeito, mesmo pelos animais que você caça pra se alimentar. É tanto na primeira morte que a Neytiri mata, não lembro exatamente qual é o animal. Acho que aquelas hienas, né? Uma daquelas hienas. Sim. Os Nantang. Então ela mata, mas tem um respeito, né? Porque poderia ter sido evitada essa morte, né? No caso. Aí é onde começa a rolar o conflito lá com o Jake. E ela sempre dizendo que toda atitude que ele tem, que ele comemora, ele é como uma criança, né? Porque falta ele o respeito ainda dos atos, a consciência de todos os atos que ele realmente tá produzindo. Eu acho até que é irônico isso, porque é justamente quando apresenta Pandora, através disso, pra mostrar que eles têm empatia, pra fazer o público ter empatia, porque o ser humano lá dentro do filme não tem empatia. Né? Totalmente desconectado. Exatamente. É interessante nesse momento, né? Então assim, a gente assiste e fica, poxa, eles têm o maior respeito. Se um animal é morto, tudo vai e volta. Como o Deus Lendo falou, a questão da energia. Eles têm uma ideia de uma rede de energia, como se fosse reciclado, tudo que vai e volta. Tem um respeito pelas mortes, um respeito pelo ambiente. E a gente assistindo isso fica, poxa, isso é muito interessante. A gente tá no nosso planeta e isso não existe. Eles têm, então vai vir um ser humano e vai desmatar tudo. E quando a gente olha no presente, acontece, mas é como se a gente não tivesse tanta empatia. Sim. É bem interessante e ao mesmo tempo irônico isso. É verdade, então eles estão
totalmente conectadas a ponto de não ter a necessidade, pelo menos a tribo, como é o nome, Deus? Omatikaia. Omatikaia. Pelo menos os Omatikaia, que é a tribo que o Jake vai morar, e da Neytiri, pelo menos eles moram nas árvores. Na árvore lá, na verdade são mais de uma, que são árvores de 100 metros de altura. Qual é o problema? O conflito? É porque o Nobitânio tá lá de baixo. Eles precisam extrair debaixo das raízes do lar deles, onde tá mais concentrado, né, o Nobitânio. Coincidentemente, a árvore mais poderosa e gigantesca está bem em cima de um veio gigantesco de Nobitânio, que não é coincidência, né? É justamente por conta dessa integração. Exatamente, foi uma coincidência ótima pro filme. E então, gente, o que vocês acham do texto final do filme, da ação propriamente dita? Eu acho interessante, eu sinto que não foi o que me pegou tanto. Só me pegou a derrubada da árvore lá. Que desnecessário, que deselegante. Mas eu acho que é justamente pra ter a redenção, né, do personagem, porque é como se tivesse mais ou menos uma trajetória do herói, do Jake, porque ele chega como um ex-militar que vai ajudar a explorar, conhecer, e ele dentro desse meio se apaixona por Pandora. Ele emergiu tanto que... Exatamente. Que ele se torna um... Então, ele vai contra... a missão. Isso, contra a missão, o que foi ordenado pra ele. E eu acho que é justamente quando vem o arco de redenção dele. Então, aproveita pra ter essa cena de ação, que é mais um momento pra mostrar a parte tecnológica que o James Cameron tinha, mas também pra mostrar, olha, ele mudou, ele é um guerreiro, ele merecia e tudo mais. É interessante por isso, mas eu sinto que não foi o que me pegou. Ah, cara, mas eu gostei muito. Quando ele chega com o Toruk, ele vira o Toruk Makto, que é o sexto, Sim. né? O sexto a montar o Toruk. Eu lembro demais. Porra, eu fiquei do nada, né? Vários tentaram, mas o cara novato, 3 meses ele conseguiu, porque ele é fodão. Porque ele é estrangeiro, ele é Mas fodão. quando ele chega no Toruk, eu lembro, me pegou bastante. Talvez não tenha gente pega, assim, bastante, mas enfim. Eu não gostei de terem matado a Michelle Rodrigues, tá? Eu detestei essa parte. Pois é, cara, mas também ela saiu de uma posição ótima de combate e foi logo pra frente do tiro, pô. Enfim. Ah, cara, desperdício. Ela fazia tudo na época também, né, cara? Em 2009. Sim, sim. Ela faz a Trudy, né? Isso. Trudy Chacon, a piloto. Ela é bem carismática, realmente, de fato, no filme, né, Deus Lendo? É o tipo de personagem que encaixa muito bem com ela. Durona, veloz e furiosa. É, e esse jeito meio dane-se, não tô nem aí. Ela repetiu isso também em Lost, cara. Se eu não me engano, ela tá em Lost na série. Ela participa de Lost, se eu não tiver enganado. É, eu acho que ela faz parte dessa leva da galera que ficou bem conhecida depois de Lost, realmente. Agora sim, a ambientação da batalha final no Avatar 1 é show, né, cara? Porque, assim, em relação ao local escolhido, que é ali nas montanhas Aleluia, que inclusive é um momento muito foda no filme, quando ela, Neytiri, apresenta ao Jake as montanhas, né, que ele precisa domar um dos Banshees, e eles escolheram de forma excelente, né? Então, é uma mudança total, né? Do ar, praticamente, toda a batalha, e nesse segundo filme, o mar. Tem toda essa ar, mar, terra, enfim. Daqui a pouco fica igual o Avatar, a lenda de Aang, né? Todos Os elementos. os elementos. Ar, fogo, água, terra. Tu falou, Deslano, o que é que tu achou do final? Cara, é grandiosa a ação, mas tem uma hora que me cansa, sabe? Porque ela não vai muito nos personagens em si, fica muito naquela coisa grandiosa, aquele macro, aquela porradaria macro. Muda o foco, né, do personagens, É, muda. vai pra o ambiente. Vai pro né? ambiente e me cansa um pouco. Essa parte me cansa um pouco, realmente. Mas eu queria voltar aqui noutra coisa que foi muito legal na época de Avatar, foi a questão da bioluminescência, né, cara? Sim. Aquilo foi incrível. Exatamente. A flora e a fauna também, né, cara? Sim, e casava muito com as tecnologias que estavam sendo desenvolvidas de LED, OLED, já estavam começando ali naquela época. James Cameron tá sempre pensando assim, na frente, realmente, cara. 10 anos na frente, né? 10 anos na frente. Ele não queima cartucho à toa. Parece que você tá numa verdadeira rave o tempo todo, Sim, à noite, sim. né, cara? Também eu vi ele falando em relação às cores do próprio Avatar, da escolha da cor do Avatar. Ficaram na dúvida se era verde, se era amarelo. Tinha aquela ponderação em relação a, não, o Hulk é verde, vamos evitar o verde. Mas a cor original que eles tinham imaginado no início era verde. Também tem aquele estereótipo do alienígena ser verde. E aí o Bob Esponja é amarelo. Não, deixa pra lá. Aí ficaram entre o roxo e o azul. E apesar do roxo ser a cor preferida dele, usaram o azul por questões mesmo de imagem, pra destacar um pouco também em relação às folhagens e tudo. E o roxo, que é a cor preferida dele, ele usou na árvore das almas, né? Sim, sim. Que é aquela grande árvore onde se conecta aí com o Eywa. E também é bem semelhante à outra árvore, que é a árvore das vozes, que se conecta com os ancestrais. Então ele pegou a cor roxa, que é a preferida dele, e colocou na principal árvore do filme, né? Mas é bem interessante mesmo esse universo, essa questão da Luminescência. né? É exatamente. Que não existe, né, cara, na flora, né? Existe na fauna aqui. Cara, tem na flora marinha, tem até um fenômeno que acontece
acontece nas Ilhas Maldivas, que é chamado de Mar de Estrelas, que o oceano fica completamente iluminado por conta de um fitoplâncton que existe lá. Muito bom. Mas na fauna tem bastante, né, cara? Tem sim. Principalmente insetos, né? Como os vagalumes. E é interessante também, falando um pouco sobre a biologia aí do Avatar, tem correlações dos animais. Então não fica aquele estranho, totalmente estranho. Tem uma relação. Tem o tigre, o cavalo, né, deles, né? Cada um com seu nome próprio lá. Então eles fazem também essa brincadeira também de texturas dos animais. Eu tava vendo também que eles pegaram texturas de sapo, texturas de peixe e imprimiram essas texturas nesses animais. Então eles fazem essa simbiose gráfica entre os animais que existem aqui na Terra com esses animais fantásticos que eles criaram no Avatar. Achei bem interessante, porque também não fica totalmente estranho. Não entra no vale total da estranheza, né? Tem até aquela máquina voadora do Da Vinci também, um lagartinho que plana rodando. Pois não é, cara. Os próprios Banshees, né, que são meio morcego, meio dragão, meio pato. Até o formato da cabeça deles... Dragonettes. Exatamente. Eles tinham um formato, quando eles estão com a boca fechada, parece um pato, né, cara? Eles não podiam ter um aspecto muito agressivo pra ter aquela empatia com o público também. É bem estranho, assim, mas ao mesmo tempo familiar, né? Eu acho massa, cara, essa criação dele. Cara, o world building é realmente incrível, cara. É, assim, realmente fantástico. É impressionante. Bora pro 2? Bora pro 2 então. Eu confesso que pra Avatar O Caminho da Água, eu cheguei atrasado à sessão de cinema. Eu confesso que você não deveria participar nem desse episódio, porque só por isso você feriu a regra. Avatar O Caminho da Água. Caminho da Água. De 2022. Não acabou. Ação, aventura e fantasia. Lançado no dia 15 de dezembro, classificação 14 anos, ou seja, aumentou 2 anos aí, ó. Tá ficando violento. Tá ficando violento. E eu vi um braço voando. Pô, adorei aquele braço voando. Um braço cortado. 3 horas e 12 minutos que passaram voando pra mim. E a nota atualmente no IMDb 8.0, ou seja, 1/10 acima do primeiro, né? Olha aí. Diretor e roteirista James Cameron. E nós vamos deixar a sinopse com a nossa convidada Ana Rita. Bom, em Avatar O Caminho da Água, de 2022, que é a sequência do de 2009, ele vai 10 anos depois da primeira batalha de Pandora entre os Na'vi e os humanos, e nesse caso o Jake Sully já tá dentro da família. Ele já deixou o corpo dele humano, né? Ele é agora o líder dos Na'vi. Exatamente. E nisso ele vai criar uma nova narrativa que é já depois de uma construção da família do Jake com a Neytiri. Eles já vão ter filhos, vai realmente pertencer mais. Mas ele traz um personagem do filme anterior, mais ou menos, né? Pra criar esse novo conflito. E é interessante porque nesse filme ele vai viajar mais por Pandora. Então a gente vai conhecer mais desse mundo, as outras tribos, entender como é que todo mundo se relaciona. E nesse caso a proposta vai mais a questão da água, né? Exploração da água. E acho que é isso. Como é que vocês chegaram pra esse filme? Esse filme demorou 13 anos pra sair. Vocês tomaram muito spoiler? Ou chegaram assim fresquinhos pro filme, não sabendo de quase nada? Como é que foi essa experiência nesse sentido? Eu não tinha pego nenhum spoiler de Avatar, então foi bem tranquilo pra assistir. Também eu vi que eram filmes que as pessoas estavam comentando, mas mesmo que você pegue um spoiler dele, não é uma coisa que, meu Deus. O máximo que eu vi foi a piadinha em relação que seria a Orca, o filme da Orca, que agora eu esqueci o nome. Free Willy. Exatamente. E aí, eu só vi no máximo a piadinha. Obviamente, eu não tinha entendido, né? Mas quando eu assisti, entendi, mas também não foi nada absurdo. Mas foi um filme que eu gostei bastante. Eu gostei muito mais do que do primeiro. Eu achei ele foi muito mais épico. São 3 horas, mas realmente dentro da história ela é mais épica, ela é mais construída. O final tem umas reviravoltas que eu achei bem interessante, não achei cansativo. E foi um filme que eu gostei bastante. Eu acho que tomei spoiler. Foi? Caramba. Não sei se foi spoiler. Na verdade, como eu tinha reassistido recentemente, no final do filme, a personagem da Sigourney River, que é a doutora Grace, né, que é a botânica de Avatar, ela morre, né? Sim, sim. Não, perambulada pelo YouTube, apareceu lá a doutora Grace, não sei o que, fazendo uma correlação com o filme 2. Eu falei, ela tá no 2? Pô, o James Cameron gosta dessa atriz, né? Desde Alien. Desde Alien. E já ressuscitou a mulher de novo. Eu fiquei, meu Deus, o que é que fizeram pra ressuscitar essa mulher? Enfim, eu acho que foi o que eu poderia chamar de spoiler, né? Mas gostei da ideia, que eu gosto também da atriz. Eu não tava com essa expectativa altíssima. Não sou fã como eu sou, por exemplo, do Homem-Aranha da vida. Eu me importo com o Homem-Aranha. O que eles fazem com o futuro do Homem-Aranha. Eu com o Avatar, não. Vamos ver, né? Tô aqui de boa, tô aberto, deixa fluir Ewan em mim. Vamos ver o que é que vai dar nessas águas. Aproveitar que começaram as chuvas valendo aqui em Teresina e vamos assistir Avatar pra saber o que é que tá rolando. Então, gostei demais.
chorei, eu vou dizer logo, sou um homem sensível. Chorei em 2 momentos lá bem significativos do filme. Então, quer dizer que o filme é ótimo. O primeiro teve aquele impacto por conta da flora, das árvores. Essa teve um impacto maior pra mim por conta da fauna. O primeiro é mais a flora, eles são focados mais na questão da exploração do minério, mas a devastação fica a cargo da destruição das árvores. E nesse não, eles focaram na fauna. Isso aí me comoveu mais, entendeu? Em relação aos seres marinhos. E aí o James Cameron arrancou lágrimas desses olhos. E tu, Deus Lendo? Eu assisti o primeiro Avatar de novo no cinema, em setembro. Por quê? Que teve um relançamento. Ah, teve? Teve sim. Eu não sabia. Aí fui assistir e fazia muito tempo que eu não tinha revisitado esse filme. E eu gostei até mais dessa vez do que eu me lembrava. E eu fiquei realmente empolgado pro segundo. Cara, eu também não tomei spoilers. O trailer também foi super contido, não vazou muita coisa. Achei isso muito bom. É verdade, cara. É que a gente também tava na era dos trailers que vaza tudo, né? E eu cheguei atrasado na sessão. Quando eu cheguei, ao entrar no cinema, eu já tava ouvindo a voz do Coronel Miles Quaritch. Antagonista, né? Ou seja, já tava pensando, vai ressuscitar, já ressuscitou, já tá aí de novo. Tu falou da Sigourney Weaver, né, que ele gosta tanto que até ressuscita. O Stephen Lang também tá nessa categoria, né? Ele gosta tanto que ressuscita também, sem o menor pudor. E aí eu não sei, cara, o que foi que eu perdi mesmo, hein? De já ter pego nessa parte que ele tava contando a história dele pro Avatar. Caraca. Eu acho que só a apresentação do Jake e da família. Porque ele vai mostrando o primeiro filho, o segundo filho. Uma questão mesmo introdutória. Então acho que eu perdi isso aí mesmo. Pois é, acabei perdendo. Quando eu vi, já tava lá, já tava contando a história dele pro Avatar dele. E essa é uma coisa que eu acho muito interessante em Avatar. É sobre essa questão de quem se é. O que é que faz você ser quem você é. Se é a sua consciência, se são suas memórias, se é o seu corpo, ou se é uma miscelânea disso tudo. Essa parte eu acho muito interessante. E que foi muito interessante com o Jake, pelo fato dele ser cadeirante e tudo. Ter a questão do Avatar ser do irmão dele e tal, o irmão gêmeo. Cara. E agora também isso voltou com o Stephen Lang, né? Com o Quaritch. Porque ele tem um avatar dele, ele tem as memórias, mas... E ele mesmo sabendo, contando tudo que aconteceu pelo próprio Quaritch ainda quando humano, né? Depois ele morreu. Isso não faz dele ser quem ele é. Mas tudo isso tá dentro dele. É verdade. E ele já tem essa consciência desde o início. Sim. Não existe nenhum conflito existencial nesse sentido. Eu senti que até tinha ali, bem de leve. Talvez não teria nem espaço no filme pra esse tipo de discussão. Mas assim, absorve e ele consegue separar bem o que é a memória, o que é que ele foi, do que é que ele pode ser, o que ele é. Aparentemente é isso, mas eu senti que no decorrer do filme, isso vai afetando ele. Vai. Principalmente em relação ao Spider. O filho, né? Sim, principalmente quando ele começa a ter relação com o Spider. E também, mesmo um pouquinho antes disso, quando ele encontra o corpo dele lá onde teve o conflito, onde ele morreu. Sim, aquilo ali começa a modificar um pouco essa consciência. Sim. Acho que geraram esse conflito, inclusive, no final ele sobrevive, porque algo vai ser desenvolvido lá na frente. Porque o primeiro, ele é bem dicotômico, assim. Bem é o bem, mal é mal. Ele é o vilão clássico no primeiro filme, não tem espaço pra uma bondade naquele ser humano. Não tem dúvida na cabeça dele. A missão dele é a vida dele. Isso, exatamente. Apesar de eu achar que não tenha sido bem construído isso, acho que talvez de propósito pra ficar um gancho lá pra frente, mas essa dúvida lá na frente talvez ele volte, venha pro lado dos mocinhos. Será? Tu acha que vai acontecer isso, Ana? Pois é, eu acho que vai ter alguma questão de redenção, porque tem o resgate, quando ele iria morrer, e o Spider, que não é filho dele, mas é lembranças como filho, o salva. Então, ao mesmo tempo que você fica gancho para o terceiro filme, será que agora ele salvou o vilão ou não? Será que ele vai ter compaixão já que ele foi salvo? Acho que vai ter coisa aí, pode ser pros dois lados, né? Tem coisa nesse angu. Tem coisa, é. Sim, cara, tem uma coisa que eu achei muito legal, que já começa, né, mostrando que o conflito continua. Aquela batalha não foi o final, né? Eu fiquei chocado, cara. Esses caras não foram embora, não. Mas é interessante, cara, porque mostra consequências depois. Normalmente não é assim que acontece. O conflito não se encerra assim de uma hora pra outra. Tenho que pontuar uma coisa aqui. De fato, ter assistido o Avatar 1 um dia antes de assistir o 2 faz total diferença. Faz. Sabe? Eu acredito que algumas pessoas tenham tido alguma dificuldade aqui acolá pra pegar alguma coisa, sei lá, de repente em relação à atmosfera, à ambiência, aos navios, essa questão da árvore. É outra experiência. E porque é tão difícil encontrar os navios pra encerrar esse conflito, que tem toda a proteção da região. Exatamente. O primeiro impacto que me deu realmente foi esse, Deus dizendo, porra, esses caras não largam Pandora, mas aí ele explica porque, de fato, nem todos saíram, e também é bom frisar a mudança de foco na exploração, né? Sim. Largaram o Nobitânio. Como foco principal, sim. Mesmo porque tem uma mudança radical, porque a Terra já foi pro saco, né? E foi, né? Nesse período. No primeiro diziam que ela tava devastada. Sim, mas agora parece que realmente tem que abandonar o planeta mesmo, não tem mais volta, né? Isso, porque a primeira era uma questão de exploração do minério para ser explorado na Terra. Sim, o Nobitânio fazia parte de uma cadeia produtiva, de tecnologia, que seria utilizada
instalado na Terra. As propriedades magnéticas super especiais do Nobitânio. Agora, de fato, é uma invasão. Então é uma luta por território, de fato. Sim, pela conquista de um mundo inteiro. Uhum. E o foco desse mundo todo é o Toruk Makto, que é o Jake. Vocês compram essa ideia? Isso ficou bem estabelecido? Essa obsessão pelo Jake Sully? Não, eu achei que gastaram dinheiro demais pra matar um ser só. Tanto que faz mais sentido a questão depois, quando descobre a exploração daquele óleo do Tulkun. Da glândula do Tulkun. Do cérebro deles. Mas aí é outro grupo de seres humanos que estão explorando. E realmente fica estranho essa questão do, não, todo mundo agora vai gastar dinheiro e energia pra se vingar do Jake. Tanto que esse grupo de baleeiros, né, digamos assim, eles não tem nem mercenários, né? Exatamente. Vamos ambientar, de fato? Então, ainda no começo do filme de Avatar 2, O Caminho da Água, os Omaticaias continuam em guerra contra os humanos e continuam ainda a tentar manter sua atividade de exploração do Nobitânio, mas encontram grande dificuldade em manter isso porque o povo Na'vi agora faz atividades constantes de sabotagem. Liderados pelo Jake, né? Pelo Jake, né, que agora é o líder dos Omaticaya. Eles conseguem, por várias ações de guerra pontual, travar e sabotar toda a atividade humana, tentando forçar os humanos realmente a abandonarem a região. Uhum. Só que a gente descobre que o personagem do Stephen Lang, né, o Miles Quaritch, ele vai voltar. Agora ele tem um avatar. Agora parece que ter avatar é uma coisa normal, né? Todo mundo pode ter o seu. Tá democratizado. Hashtag quero meu avatar. E esses também são os pontos que eu acho meio incongruentes. Já bem aí, né? Essa questão do avatar, que era algo muito difícil, muito especial e tal. E caro. Tinha toda uma conexão com o seu hospedeiro. E agora parece que ficou uma coisa mais comum. Acho que isso mais serviu pra encaixar ali no roteiro, assim, meio de qualquer jeito. Tinha que trazer ele de volta, né, cara? De alguma forma. Não sei, cara. Eu acho que poderia seguir com aquela personagem daquela general, que eu até achei interessante a maneira como ela foi introduzida. Mostra também a questão do exoesqueleto. Mostra a evolução dessa tecnologia também. Acho que isso é muito legal pro world build também. Você não cristalizar as coisas. Sempre que tem uma passagem de tempo, você mostrar que a coisa tá evoluindo, que a coisa se modifica. E a interação dos seres humanos com os exoesqueletos tá muito mais refinada. Tá cada vez mais como se fosse parte deles mesmo. Uhum. É verdade. Eu tava pensando aqui, é justamente isso. Eles estão mais dentro desse ambiente. E aí eu fico pensando, porque pra mim, Avatar é como se fosse uma versão atualizada das navegações, do imperialismo e dessa invasão de novos países, exploração de riquezas e tudo mais. E Avatar já faz um recorte, no caso era uma lua, né? Fora da Terra e tudo mais. Isso também pega, pensando nessa mistura, que dentro dos Na'vi tem a história do mestiço, que eles falam desse jeito. O sangue do demônio. Então, ao mesmo tempo que pro ser humano é mais fácil criar um avatar, pros Na'vi já tá misturado. O Jake era um ser humano e agora é um avatar, e os filhos têm essa mistura. Ao mesmo tempo que eles tentam aprender essa cultura, eles também estão entrando nisso, ficando nesse meio. Estão começando a absorver, né? Exatamente. É uma coisa interessante, porque realmente é uma mistura dos dois lados. Aliás, cara, eu nunca tinha prestado atenção na diferença no primeiro filme. No segundo fica evidente porque eles mostram, eles pontuam, grifam as diferenças. Dos dedos, né? Tem outra diferença, Deus lendo, que é a sobrancelha, cara. Sim, sim. Depois, no final do filme, caraca, meu irmão. Os Na'vi mestiços, eles têm sobrancelhas e têm 5 dedos. Sim, sim. Dá pra diferenciar de cara isso aí. Tanto os Na'vi da floresta como os Na'vi do mar. Eu lembro que no primeiro filme eles mesmos falam que é uma engenharia genética, Mistura. cruza as duas raças. Isso. Quando é introduzido pro Jake pra mostrar como era um avatar, eles falam isso. Que é uma mistura dos Na'vi com os seres humanos. E se você for vendo alguns traços no rosto, você nota. Sim, sim. A questão do nariz, por exemplo. No caso da Kiri, né? Que é a personagem nova, que é filha da Grace, do primeiro filme. O nariz dela é um nariz mais parecido com o humano. Mas no dos outros, você vai notando alguns traços. É mais um felino. Exatamente. Os originais, de fato, eles têm um nariz mais felino, que é baseado. Isso. Ele é mais coladinho, né? Isso. Essa raça é uma mistura de felino com macaco, enfim. Mas tem essa questão. E aí eles fogem, né, Deus Lendo? Isso. O Jake descobre que o coronel Miles Quaritch está atrás dele de novo, ressurgido, na forma agora de um avatar. E agora ele não é só mais um, ou um casal, né? Isso. Ele tá casado com a Neytiri, tem filhos, e ele se vê agora como alvo prioritário desse conflito. Então, para que o povo Maticaya não seja mais perseguido nessa luta, ele resolve fugir junto com a família para um lugar distante. E ele acaba indo para a costa do continente. Ele pegou uma passagem pra Recife. Exatamente. E realmente, cara, lá é tipo um mangue, né? Sim, cara, adorei aquilo ali. Tem raízes gigantescas onde eles utilizam pra fazer toda a civilização deles, todas as construções, nas raízes do mangue. Isso é muito massa. Sim, tem até aqui o nome do lugar, que é a Vila Awa-Atlo, cidade localizada em uma das ilhas, em um arquipélago aí do clã Metkayina.
Que é exatamente esses novos Na'vi desse filme, que são meio azul... Azul esverdeado. Azul Zé Verde, né, que a gente chama. Assim, meio azul, meio verde, não sabe o que é que ele quer ser. E tem toda aquela diferença do corpo, né, da morfologia deles, por conta exatamente da adaptação pra viver próximo ao mar, diretamente ligado ao mar. É uma ilha, mas eles são adaptados ao mar. Então, o rabo dá lugar a uma barbatana. A mão parece uma coisa meio de tartaruga. A parte exterior da mão, ela é um pouco mais alongada, né? Como se tivesse uma nadadeira. Eles são mais fortes mesmo, de fato, com ombros mais largos, mais fortes. É natação, né? Sim, Michael Phelps. Mas é muito bacana, cara, ver essa diferença morfológica. E eles até falam, porque quando o Jake e a família chegam, eles vão mostrando, olha, vocês não vão conseguir sobreviver aqui, porque... Vocês são da floresta. Isso, a cauda é maior, vocês não têm as nadadeiras na mão. Então, é muita questão da adaptação também. Mas eles vão apostando na questão da adaptação cultural, né? Então, aprendendo, tanto que lá pro final você vê que o Jake tem dificuldade pra segurar a respiração. Mas o filho explica, não, você tenta desacelerar o coração, você pensa e você consegue. Então os filhos já começaram a se adaptar, começaram a entender como é que funciona aquilo ali. E uma coisa que eu achei interessante quando eu tava assistindo é que as casas, os ambientes dele são muito parecidos com muitos hotéis e resorts na área do Caribe. Bali, né? Isso, Tulum, Bali. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, é uma coisa que era pra ser mais primitiva, mais cultural, e hoje é extremamente explorado, né? É, e muitas vezes apropriada de maneira indiscriminada. Cara, eu achei isso fantástico. Eu tava até comentando com Deus lendo mais cedo, que é de fato onde a gente vê a arquitetura. Exatamente. Ou seja, é a interferência de fato dos Na'vi no ambiente natural. Ou seja, adaptando o ambiente para uma moradia. Porque antes eles usavam a árvore, usavam as cavernas, enfim. E nesse filme aí, esse Matt Kaina, eles constroem. E eu achei fantástico, cara. A textura, os efeitos especiais, não vou nem falar desse filme aí. Daqui a 10 anos ainda vai ter filme aí que vai ficar babando por esse filme aqui. E eu achei legal, porque eles são estruturas tensionadas, Sim. São estruturas tênseos, né? Fibras, muitas fibras. Fibras, exatamente, armadas dentro do mangue. Sim, ancoradas em raízes aéreas de árvores gigantes. Exatamente do mangue, cara. Lembrei demais de Recife. Nossa cidade aqui. Eu lembrei aqui do Delta, pô, bem aqui em Parnaíba mesmo. Também, né? Enfim, eles souberam aproveitar bem essa margem, esse intercâmbio, digamos, entre a terra e o mar, que são esses manguezais. Com essas grandes tendas armadas, que eles chamam de Marui. E tem um site também de fãs do Avatar, cara, que tem todas as informações aqui. Eu fiquei besta. É bem bacana. É a primeira vez, realmente, de fato, que a gente vê a arquitetura, né, Deus Lenda? Sim, é a primeira vez, cara. E como sempre, né, como tudo em Pandora, totalmente adaptado ao ambiente natural, né? Exatamente, em harmonia, né? Total harmonia. Eu tava vendo também no Avatar 1 sobre design de produção, nos extras do filme, que toda essa questão da textura das roupas foram produzidos de forma real e feita a captura 3D para depois ser inserido no contexto mesmo do filme. E acredito que tenha sido a mesma coisa em relação à arquitetura dos Matt Kaina, que era exatamente para saber essas propriedades físicas de textura, de leveza. Sim, porque aí você tem uma qualidade maior na interação entre o digital e o real. Porque aí você acaba copiando com mais fidelidade as características dos materiais que você quer representar. Pô, cara, fenomenal. Ou seja, não é produzido diretamente no computador. Sim, sim. É primeiro feito a produção manual, sei lá, com a máquina, alguma coisa do tipo. Acredito eu que nem só em peças feitas em máquinas, acho que por pessoas mesmo. Porque o que é manual tem uma característica muito diferenciada do que é industrial. E como o povo Matt Kaina tem essa característica de produção artesanal, eles devem ter buscado capturar essa qualidade no meio digital. Isso. Eu acredito também que é pra dar autenticidade à própria ideia do filme, sabe? Porque nós estamos falando sobre uma conexão com a natureza. Em um filme totalmente produzido 100% em computador, então é uma coisa que dá propriedade, sabe? Pro cara falar, dá autenticidade, pro cara falar e dizer assim, não, a gente fez na mão mesmo e o computador foi só o meio que a gente usou depois pra transmitir isso pro público. Sim, sim. Mas que foi produzido manualmente. Eu achei isso fantástico, né, cara? Acho que é um processo que faz toda a diferença. Faz total diferença, cara. Exatamente, dá uma riqueza muito de detalhe. Também pega um pouco disso do realismo, de você sentir que, olha, aquela textura é semelhante à do real. Sim, sim. Você consegue até identificar algumas coisas e até fazer comparações Sim. com o que a gente tem. Pois é, cara, os detalhes, eu
Já falando dos Metkayina, que é o povo do Recife, onde eles foram se hospedar. As tatuagens, cara, que é baseada ali... Assim, eu tô chutando, cara, mas eu acredito que... nos Maori, pô. Maori, né? Sim, sim. Tem essa questão ancestral aí das tatuagens. Realmente é muito rico todo o design de produção desse filme. Não, fantástico, eu cara. acho que bate até o primeiro filme em termos de detalhes, sabe? Bate. Fantástico esse filme. Cara, eu fiquei embasbacado nesse filme. Eu queria saber da reação de vocês, porque a primeira hora do filme, né, todo o resgate do que foi o Avatar 1, porque precisa resgatar e ampliar o público, né, porque tem pessoas novas chegando, novos fãs e tal, e depois tem aí 1h30 de imersão total no mar, do ambiente do Recife, cara. Exato. Eu tava no filme, eu lembro de ter comprado uma água bem no início, tomei 2 goles dessa água e só fui lembrar da água no final, 3 horas depois. Caraca, tem uma água aqui pra tomar. Perdeu o caminho da água. No caminho da água, eu perdi o caminho. Eu tava tão imerso naquele universo, cara, e eu achei fantástico. Luz e sombra, a textura, a pele dos Na'vi, a textura é surreal. E eu acho fantástico que ele não economizou ambiência, assim. Por exemplo, tem um recurso que é muito usado em filmes que usa do 3D, que é usar cenas noturnas pra você mascarar alguns defeitos nos pixels e tal. Ele não economiza, é dia mesmo e muitas vezes meio-dia, que é a pior luz que existe. Plena luz. Plena luz do dia e você continua achando crível aquilo ali. E a integração com o ambiente é o que faz isso tão verdadeiro. Tudo tem textura, tudo tem um movimento muito fluido. E debaixo d'água também é impressionante. Eu acho que não sei se dá pra diferenciar uma cena aquática realmente filmada assim em alta qualidade do que tem nesse filme. Eu acho difícil. Eu acho muito interessante também é que, por exemplo, no primeiro filme é toda a introdução. E tem a introdução de como funciona o sistema deles, como funciona a Pandora. E no segundo, é como se essa natureza, essa grandiosidade de Pandora, ela fica em segundo plano, a gente tá observando quando tudo acontece, mas ao mesmo tempo ele traz isso de volta quando tem algumas cenas que seriam de contemplação. Por exemplo, algumas cenas debaixo d'água, e você vai vendo que o James Cameron usa essa parte técnica pra ele mostrar como esse ambiente é tão bonito, ele é tão rico em detalhes. Os próprios animais, os próprios povos, e vai criando todo esse universo, é muito interessante isso. É porque assim, no primeiro ele tinha que vender a ideia. Exatamente. Aí depois a galera, digamos, comprou a ideia, até porque bateu bilhão. Então, assim, nesse ele poderia, de fato, explorar mais o lado emocional, expandir o universo, no sentido de expandir o mundo de Pandora. Eu vi isso, esse aprofundamento sendo feito. E olha que não são poucos personagens, são muitos personagens. E é por isso que, depois que você assiste o filme, você realmente, de fato, compreende porque foram essas 3 horas. Porque tem a família do Jake pra apresentar, tem toda a cultura nova dos Metkayina pra apresentar, e a ambiência dos Metkayina, e fora que tem o resgate de alguns personagens, como, por exemplo, o Coronel Quaritch, né? Ou seja, tinha muitos personagens pra apresentar, expandir o universo, então 3 horas no mínimo, cara. E já falando no futuro de Avatar, pô, eu quero ver outras tribos dessa lua, né? Que eu achei fantástico. Fiquei embasbacado, realmente, de fato, cara, com a técnica e com todo o cuidado, né, cara? Teve muito mais cuidado nesse. No primeiro filme, o Jake vai a vários lugares da lua, né? Pra chamar vários e vários povos pra se juntarem à guerra, né? Isso. Eu não sei se ele foi antes ou foi depois de ele virar o Toroki Makto, não sei, acho que foi depois, né? Foi depois, que ele viaja justamente com o Banshee lá, o grandão. Já tem autoridade, Sim, né? sim. E ali é onde você vê que é o primeiro vislumbre que você tem ali, de fato, que Pandora é uma coisa bem maior do que apenas aquele vale que eles estão inseridos. E tem outras culturas também, né? Exatamente. E eu fiquei, sendo já bem repetitivo, mas fiquei encantado. Eu não vi 3 horas passarem, né? Sabe, também. Eu não vi, não. Fiquei completamente imerso ali. Algumas cenas são um pouco contemplativas, mas talvez uma ou outra você ceda-se um pouquinho, mas nada que você, vou me cansar aqui. Não, tá sossegado. É um pouco longo, mas tá ótimo. Até ali tava ok. Tão bonito que você acha maravilhoso aquele tempo ali, né? Sim, sim, exatamente. E é todo um universo construído, tem toda uma fauna diferente, uma fauna marinha pra ser construída, tem toda uma ligação, então ele usou muito bem, cara. Ele massacrou meu coração em algumas vezes. Nossa, eu acho esse filme muito mais emocionante do que o primeiro. É, com certeza. É uma família, né, também, cara. Já não é mais um casal, é uma família. Sim. Ele diz, os Sully sempre ficam juntos, Sim. né? Os animais são mais próximos, assim, ficaram muito mais próximos da gente. Exatamente. Sim, tem uma conexão maior com os animais. A gente viu os Banshees no primeiro, que são as aves, onde eles voam lá pelas montanhas Aleluia, mas não tem uma relação, de fato, emocional. Tão profunda como agora no segundo. Isso, tem toda aquela questão do Toroki, mas você não tem uma relação emocional com a fauna, como é nesse. Porque é uma inteligência bruta, né? Isso. É uma força bruta da natureza que serve à vontade de Ewan. Aqui não, aqui é a primeira vez que a gente vê seres
muito inteligentes junto dos nativos, né? E, claro, dentro de uma perspectiva de inteligência que é muito mais próxima a nós. Exatamente. Inclusive, eles falam que os Tukun, né, são tão inteligentes ou mais inteligentes que o próprio ser humano ou os Na'vi. Sim, dá até a entender que eles realmente superam a inteligência dos humanos e os próprios Na'vi. Sim. Então, o Jake Sully foge com a sua família, né? Jake Sullivan e Paulo Massado. Ai, piada de velho. Então, o Jake Sully foge com a família dele para se distanciar da guerra e fazer com que os humanos não persigam mais os Ometkayas. E eles têm que se adaptar a essa nova cultura que é do mar, que é do Recife. E nesse momento você começa a ver um desenvolvimento dos filhos dele, né? Que aí a gente começa a criar uma conexão com eles por conta dessa adaptação que eles vão ter que passar junto aos nativos, né? Aí tem todas aquelas questões de adolescentes, né? Aqueles conflitos. Tem também uma suspeita de que um dos filhos possa ser o próprio avatar de Eywa, né? O avatar da própria terra de Pandora. Exatamente, que é a Kiri, né? Cara, eu juro, eu não saquei que era Sigourney Weaver. Ela interpretando uma adolescente de 15 anos, né? Pela carinha dela, eu achei que era. Cara, é ela, velho. Eu juro, porque assim, eu fiz aqui o resumo visual pra gente ter como base aqui no podcast, e eu fiquei procurando Kiri, quem é a atriz que faz a Kiri. E aparecia só Sigourney Weaver, né? Eu não sabia que era a mesma, cara. Depois eu fui ver que é a mesma, faz a filha, faz a mãe, né? Eu sinto que pela personagem da Kiri, eu acho que é o personagem que mostra a maior grandiosidade mesmo do universo na questão da natureza. Porque é a conexão dos Na'vi com a natureza. E aí ele volta àquele resgate de que tudo é conectado. Tudo tem um Muito grande mais respeito. agora, né, cara? Exatamente. Porque, como a gente falou, primeiro tem aquela introdução, no segundo você já tá dentro daquele universo e você fica simplesmente encantado. Que tudo tá ligado. Não tá nada separado. E é uma coisa que é muito interessante porque trazendo pra uma analogia da realidade, tendo a noção de que a gente tem que preservar. Porque tudo que vai e volta. A gente também vive num ambiente que é em cadeia. Então, se a gente explora, não preserva, ou não pensa em formas de sustentabilidade, é muito complicado. A gente sabe que tem toda a questão da crise ecológica. E dentro de Avatar, isso vai sendo mostrado porque eles não têm a consciência da consequência da destruição, mas eles têm a consciência que aquele ambiente é importante pra eles. E a gente parece que não tem, né? Nós, seres humanos, pelo menos a sociedade de modo geral, porque tudo é explorado. E aí é interessante porque vai mostrando. Em Avatar, o vilão é o ser humano. Nossa, dá muita vergonha alheia, cara. Dá muita vergonha, cara. Em muitas ocasiões. Daí eu fico, meu Deus... E se parar pra Vão-te pensar... embora, né? Desculpa aí pelo vacilo. Exatamente. E se parar pra pensar, a gente tem muita coisa que foi perdida pela exploração do homem. Basta olhar pro Brasil, Mata Atlântica, o que resta? O tanto que foi explorado, do tanto que a gente não conhece. E eu acho isso muito interessante, porque realmente mostrando, eles têm um respeito e precisa preservar. E quem tá destruindo é o ser humano. A maioria dos filmes que são sobre ETs, extraterrestres, que no caso são eles que invadem o planeta Terra, eles que vão destruir. Aí é o oposto, mostrando que o ser humano também explora. Muda o ponto de vista. Até porque a gente sabe que, sei lá, vamos pegar desde a época União Soviética, Estados Unidos, a guerra pra quem chegar na Lua. Sim, a corrida espacial. Corrida espacial. A gente sabe que o ser humano, quando chegar lá, não vai só se estabelecer. Existe uma vontade, uma ideia de exploração e de permanência no lugar. E ele traz um pouco disso justamente porque, desde períodos de navegação, imperialismo americano e tudo mais, existe uma necessidade de ir pra um lugar, explorar e ficar. E da mesma forma que o homem, ele pisou na Lua, mas ele ainda não chegou a explorar. Existe uma vontade de explorar Marte, existe uma vontade de explorar outros planetas. Em Avatar, ele pega isso e mostra, o ser humano, se chegar lá, ele também vai destruir. E de desconsiderar os povos originários, né? E a sabedoria que eles carregam. Exatamente. Isso. Então é muito assim, porque você vê, a maioria dos filmes é um extraterrestre que vai chegar no planeta e destruir. O ser humano também faria a mesma coisa. Inverte, né? Exatamente. Então a gente cria... Isso é o que choca, né? Exato. A gente cria uma empatia por esses povos. E pega uma antipatia, uma raiva do ser humano. Da gente mesmo. É surreal a vergonha alheia que eu passo no filme. Pois é, então eu pelo menos eu acho essa parte assim, que é o que mais encanta e desencanta. Porque você vê a natureza, a falta de humanidade do ser humano. Então é muito interessante isso daí. Sim, e em O Caminho da Água, esse aspecto predatório e cruel do ser humano ficou muito claro no paralelo que eles traçaram da caça às baleias com as caças aos tucuns. Exatamente. O primeiro ele pega mais a exploração
mineral, e no segundo ele vai mais pontuar a caça das baleias. Aham. Que são irmãos dos Metkainan. Sim. Eles têm uma correlação direta. Cada Metkainan tem um Tulkun, É irmão de espírito. irmão de espírito, né? Eles têm conexão como a Ronal, né? Que é A rainha. a rainha, né? Ela tinha uma conexão com aquela Tukun que foi morta por aqueles baleeiros. Exato, direta, né? Que era de música, que era de um lance artístico, né? Que era uma excelente compositora. Sim, pois é. E é muito engraçado que... Não lembro do nome do personagem, do mais idiota dos idiotas, que era o baleeiro lá. Ah, sim. O cara, não sei o que, quem é o mais inteligente agora? E o cara não se tocou que o que impedia os Tukuns de realmente acabarem com eles era justamente um pacto de não violência que eles tinham. Porque eles eram capazes de destruir tudo aquilo ali num piscar de olhos. Uhum. Eu acho que isso puxa de novo a história do colonialismo, porque se pegar a maioria dos povos europeus vai ter uma ideia de superioridade e de civilidade que eles teriam e que outros povos originários não teriam. Sim, de que todos os outros povos são inferiores e que eles é que vão levar a verdadeira civilização. É uma falta total de conhecimento do que é uma riqueza, do que é ser evoluído, né, cara? Sim, Exatamente. Então, pra eles estão num ambiente não civilizado. Até o Parker, que era o chefe do Miles no primeiro, ele fala que Pandora é o ambiente mais hostil conhecido pelo homem. É muito isso mesmo de, é um ambiente desconhecido, selvagem. É um inferno. Eles comparam até o inferno, né? Inferno. É um ambiente selvagem, mas quem tá sendo selvagem é o ser humano. Claro, não tem como O inferno não fazer... são os outros, né? Exatamente. Não tem como não fazer essa comparação com colonização. E essa questão de colonização tem essas construções, né? Aqui no nosso caso é a construção que o europeu fez das Américas de Inferno Verde. Exatamente. Uhum. E outra coisa que eu também fiquei pensando muito é que pra criação de todos esses animais, todos esses seres, é uma mistura, como até o Edmo falou, de seres que a gente já conhece. Então, Uma se um baleia. dinossauro com uma baleia, com não sei o quê. Peixe voador. Isso, e eu fiquei pensando muito também que quando a gente estuda história, colonização, a gente vê que os povos portugueses, espanhóis, quando iam invadir outros lugares, eles criavam esse imaginário de como seriam os outros povos. Uhum. E acho que dentro desse imaginário ocidental é que vai como seria um ser diferente do nosso. Uhum. E aí ele cria a partir de concepções que a gente já tem do que seriam algumas partes do ser humano, partes de outros animais. E ele constrói toda a fauna disso. Isso também vai quando a gente pensa num ser extraterrestre, porque tem que ser uma coisa muito diferente do que a gente Humanoide. imagina. Isso. E vai que fora da Terra é um universo, uma coisa que a gente não tem nem ideia do que é, que não necessariamente é o que a gente já tá esperando. E eu acho interessante porque ele mistura isso e realmente parte desse imaginário do ser humano de o que seria estranho. Uma mistura do que a gente já conhece. Uhum. E Pandora é hostil pro ser humano, tanto quanto uma bactéria que infecta nosso corpo que tá em equilíbrio é um inferno pra ela, né? Os caras chegam ali num local que tá totalmente equilibrado e eles é que estão desestruturando a coisa. É claro que vai ser um inferno pra eles. É tudo uma questão de ponto de vista, né? Tanto que tem um heroísmo do que seriam esses mercenários de quando vão invadir. Se eles conseguirem invadir, eles são heróis, eles são fortes. Sim. E aqui, Bandeirante e tudo mais, essa exploração de ocupação dessas novas terras. Na história é construída pelos vencedores, né? Então não tem como não fazer essa comparação. Eu acho que isso deixa até o filme mais rico. E dentro de todo o ambiente que ele tá inserido, que ele é construído, isso é muito mais sensacional. Sim. Eu senti muito que essas conexões foram muito melhor construídas nesse filme. Muito melhor que no primeiro. Eu acho interessante do filme também que ele não perde aquele frescor da novidade, sabe? Aí tem, mudança do... Vamos pro mar. Aí, não, já entendi. Vamos botar no mar. Aí vai ter toda aquela questão. Eu imaginei, inclusive, que fosse alguma exploração em relação à água, quando eu vi o título. Mas ele muda toda a abordagem e vai pra questão dos animais. Então, de fato, isso aí me pegou bastante. E eu achei interessante porque também tem essa jornada de aprendizado mesmo no segundo, né? Porque o primeiro ele tinha que aprender a ser um navio. Sim. Ele tinha que aprender a ser um deles lá e aprender a cultura. É até interessante, né? Porque assim, ele é um invasor, vamos aprender com ele a cultura dos homens do céu. Aí no final das contas eles são tão inocentes que eles que ensinam pro Jake, né? Mas enfim. Isso volta Exatamente. Ele volta no 2 aí com o aprendizado dos... Vai lá, Desnando. dos Metkainan, o povo do Recife. Mas volta o aprendizado também do grupo mercenário do Quaritch, aprendendo com o Spider. A mesma coisa que aconteceu com o Jake. Sim, isso. E aí é que vem a transformação. Começa a vir mais a transformação do Quaritch. Eu até tava assistindo o filme, até sussurrei assim, cuidado pra não virar navio mesmo de verdade. Isso. Bom, enfim, aí tem todo esse frescor de você ter que aprender uma coisa nova. Ali você gera empatia direta com o público e ainda bota os filhos do Jake, né, nesse aprendizado e toda aquela questão do bullying, de você sendo aceito num ambiente novo. Eu achei interessante isso porque é uma coisa que eles pegaram do 1 pro 2, usaram isso pra desenvolver melhor os personagens nessa 1 hora e tanto, desenvolveram um ambiente juntamente com os personagens e a fauna e tal. E aí chega no final com aquelas cenas de ação que eu achei fantástico, cara. Eu não sei vocês. Principalmente quando tem o navio próximo do ser humano, como
acontecia muitas vezes nas cenas que tinham os militares lá, os mercenários, junto com o Spider. Cara, é fantástica a integração visual do real com o 3D. É surreal, não existe, nunca vi nada igual. Na verdade, nunca tinha sido feito, né? Mas é fantástico aquilo ali. Aquelas cenas de ação, eu achei muito bem feitas, muito bem montadas, assim. As cenas subaquáticas, aqueles quase afogamentos, meio que Titanic. Eu achei aquilo ali uma referência foda pra Titanic. Sim, sim. E o filme todo é um show de James Cameron se autorreferenciando. O Segredo do Abismo, Aliens, Titanic, tá tudo lá. Cara, eu não consigo não me impressionar de novo com o world building, sabe? Eu tava lembrando justamente dessa cena do Quaritch, né? Aprendendo a domar o Banshee. E, cara, tudo é bem construído, sabe? Você sabe que ele vai conseguir. Ele cai ali, mas você sabe que ele vai conseguir fazer a ligação com o Banshee. Toda a construção dele é pra isso. Tudo ali funciona. Não tem nada que você veja no filme que lhe tira da realidade intrínseca de tudo ali dentro. Tudo é muito bem engenhado, sabe? As engrenagens estão muito bem postas. Não tem nada que te faça sair daquela imersão. Eu acho que esse é um dos maiores méritos do James Cameron, sabe? Como ele constrói tudo assim, ele não deixa você sair daquilo que ele quer, cara. Sabe? Ele realmente é um diretor que te conduz do começo ao fim. Não cai o ritmo, né? Não cai o ritmo. Não tem barriga, não tem aquelas coisas assim, agora tá na hora de eu dormir aqui no filme. Eu acho que isso é muito mérito também, porque de fato, o James Cameron tá muito inserido no filme. Ele é diretor, tá no roteiro também, sim. E ele tá na montagem. Se eu não me engano, são 3 montadores em Avatar, O Caminho da Água. E ele é um deles, então realmente ele tá inserido, foi aquele ambiente que ele criou, e ele faz questão de mostrar. Eu criei e realmente tá sendo como eu queria. Então acho que isso faz com que tudo faça mais sentido, tudo fique mais interligado também. E é uma responsabilidade danada. Enorme. Sim. Tudo que acontecer de errado é culpa dele. E falando nisso, eu acho que acabou faltando um pouco de desenvolvimento de alguns personagens, principalmente de uma das filhas do Jake, a Tuki. Eu achei ela meio largada. Eu acho que ela foi mais pra criar aquela personagem fofa, criança mesmo. Mas eu senti que aquilo ali é uma construção pro que vem no futuro. Pode ser. Tomara que sim. Da mesma forma a Kiri, né? Eles vão desenvolver. A Kiri é a ponte pra desenvolverem melhor essa questão esotérica aí de Eywa. Mas né? a Kiri eu já percebi que ela tem uma função já muito grande no futuro. Ela tem uma função muito grande. Total. Ela é a Jedi lá do... Não, Jedi não, cara. Vou deixar quieto. Não vamos estragar, né? Não tá funcionando, Jedi. Quem somos nós pra falar isso, né, Desleno? Quem já foram esses fãs de Star Wars, né? O que Star Wars fez com a gente nos últimos tempos? Boa. Ai, minha gente. Eu acho que essa parte daqui é muito interessante também, porque pega um pouco dessa questão do ser humano, ele é muito cético. E quando ela começa a ter aqueles desmaios, que vai ser analisado pelos seres humanos, não, ela tem uma doença. Epilepsia. Então tem que ter cuidado. Isso, ela tem epilepsia, tem que ter cuidado com as emoções, porque qualquer coisa pode ser um gatilho. E aí, quando vai ver, a resposta é mais mística. Então, até a forma de tentarem tratar ela é uma coisa mais dos povos, um conhecimento mais... ancestral. Sim, ancestral. Isso. O ser humano vai tentar tratar com remédio ou com uma super tecnologia e vai mostrando, não, pra eles tem que tratar com determinado ritual, eles conhecem isso e acho que isso tem um pouco também na nossa realidade. É verdade, acontece isso mesmo com a Ronal, né? Que ela entra lá pra fazer todo um ritual de cura. O ser humano vai olhar pras partes, isoladamente. Exatamente. E aí, quando mostrar, o ser humano vai analisar, não tá conseguindo ver nada, não, ela tem epilepsia, ela pode convulsionar e até morrer. E não, na verdade, é uma coisa muito maior. Ela tem uma ligação direta com Eywa, então aquilo ali não era uma doença, aquilo ali era um dom. Sim, justamente. Então isso é muito interessante. Dizem as teorias aí que ela seria filha de Eywa, que não teria pai, né? Pelo menos é o que tá rodando aí nas teorias aí, na internet. A questão de ter pai ou não faz diferença. Realmente, tomara que não seja igual a Star Wars. Que não seja filha de Palpatine. A questão dela ser o avatar de Eywa é que realmente é a parte interessante. Exatamente, cara. Se essa teoria se confirmar, vai ser show. Porque assim, de certa forma, se os seres em Pandora, eles se relacionam pra que nasça outros seres, é natural que mesmo sendo o avatar de Eywa, ela seja dentro desse sistema que é o que dá coesão ao sistema, sabe? Então talvez nem entre essa questão, na verdade. Talvez o James Cameron nem passe por isso. E acho que é o melhor caminho ele não passar por isso, sabe? Cara, talvez. E não fazer desse episódio algo que vá romper com as leis naturais daquele mundo, sabe? Ela foi concebida naturalmente de uma relação que a Grace teve em algum momento, mas que isso, no contexto geral das coisas,
coisas não tem nenhuma relevância pra história. Perfeito. Vamos pro desfecho? Bora. Então, depois da gente mergulhar, literalmente, nessa nova parte desse universo, Eu tô aqui borbulhando. dentro da vila dos Metkainan, o nosso querido, não tão querido assim, Coronel Miles Quaritch, agora na sua forma Avatar, ele consegue... Quaritch só, né? O avatar dele se chama só Quaritch. Só Quaritch agora. Morreu, não tem mais patente, mesmo ressuscitado, né? Mas, enfim, ele consegue detectar, né, que por conta de um transponder, de alguma aeronave, de alguma assinatura energética, uma aeronave se dirigia para a costa. Nesse momento em que a Kiri tem a experiência espiritual dela mais intensa com Eywa, que era justamente os cientistas médicos que faziam já parte da comunidade Almaty-Kaya. Jake tinha chamado eles para que eles pudessem ver a situação da Kiri pra tirar ela daquela situação de quase coma, né? Ah, cara, eu não lembrava mais dessa parte do filme, então foi esse o gancho pros mercenários descobrirem o local do Recife, que inclusive, pelo que eu lembro do filme, é situado a 400 quilômetros do local do primeiro filme, né? Sim, exatamente. Isso serve pra eles encontrarem mais ou menos a posição do Jake, era só uma extrapolação, porque eles perdem o sinal lá da aeronave, fica pelo meio do caminho, mas extrapolando a trajetória, eles veem mais ou menos onde a aeronave pousaria. Traçam uma linha reta. Fez a rota aérea. Bom, e nesse momento, né, eles chegam nessas comunidades ali de Recife, né, e começam a atacar o terror procurando justamente a família do Jake. Só que o líder, o Tonowari, ele já tinha avisado pra todas as comunidades em volta aí do Recife pra não dizerem que o Jake estava sob a proteção Boca de Siri. de Siri, justamente, aí, piadinha. Que eles estavam ali justamente sendo abrigados pelos Metkainan. E aí o Quaritch tem a grande ideia de atrair a família do Jake, levando a caça de tucuns, que era feito em alto mar, para bem próximo das comunidades, fazendo assim com que tucuns que tinham já conexão com os habitantes do clã fossem mortos, levando sofrimento para toda a comunidade Metkainan. Então o Quaritch e seu grupo de mercenários Avatar montam sua operação toda num desses navios que caçam os tucuns, mostra toda a caça funcionando. Ainda tem toda a introdução, né, cara? Você fica triste e é que você quase chora realmente quando aquela mãe tucum, né, morre, né, e tem um bebê do lado e perseguem justamente a mãe que tem filhote, porque ela é a mais lenta do grupo e não vai deixar o filhote pra trás, porque ela é lenta justamente porque o filhote é novo e ele não consegue nadar tão rápido. A construção toda é muito triste, né, cara? É triste, cara, essa cena é foda. Eles só querem capturar esses animais pra retirar um líquido da glândula do cérebro dos animais e descartam o corpo no mar. Tanto que o Spider até fala, ai, vocês vão descartar, e ele fala, é só isso, é uma quantidade minúscula comparada ao tamanho do animal. E é só um frasco pequeno de líquido que eles conseguem retirar, né? Só Isso. um frasco. Então, além de matar e não ter respeito, que é o que os Na'vi têm, é também o não fazer uso de tudo. É tudo descartado. É uma única coisa e já valeu pela vida daquele animal. Pela vida mais de um animal, né? Sempre dela e do filhote. Exatamente. Que é a continuação da espécie. É bem triste. É muito predatório. Assim, eu acredito que vai ser uma coisa que vai ser desenvolvida melhor nas continuações, mas eu dei uma estranhada assim, nesse momento. Falaram só agora sobre essa questão desse líquido que rejuvenesce os humanos e tal, enfim. Eu acho que é mais pra mostrar a grandiosidade mesmo de Pandora. Tem, então, no primeiro filme a gente sabe do povo da floresta, mas Pandora é tão grande que tem tantas coisas e que são vários grupos de seres humanos explorando em cantos diferentes que não necessariamente têm ligação. Sim. Uhum. Então eu acho que é mais por isso mesmo. Então talvez no outro isso seja explorado, mas também mostre um outro animal, uma outra comunidade que é explorada por... Exatamente. Porque é um ambiente cheio de riqueza. Pandora é muito rico. E ao mesmo tempo que é muito rico, o ser humano quer muita coisa de lá. Então vai explorando. É sempre o conflito estabelecido pelos seres humanos é justamente essa exploração em algum ponto. Exatamente. Não consegue aprender, cara, de forma harmoniosa. Assim como os cientistas parecem querer no filme. Tanto que no primeiro, a bióloga é quem fica encantada com aquele universo. Como é que a fauna conversa, como é que a flora conversa. E no outro, você percebe que dos dois exploradores, o biólogo, ele ao mesmo tempo tá naquilo ali, porque ele até fala, sua pesquisa depende disso, saiba que assim que a gente tem dinheiro pra sua pesquisa. E o outro é simplesmente matar. Ele realmente se diverte matando o animal. Então é aquela coisa de alguns compreendem a grandeza de Pandora, mas existe uma necessidade de acabar, de destruir. E agora muito mais, né, por conta do espaço físico, né, digamos assim, territorial. Eles estão lá exatamente pra habitar. E o conflito então realmente se inicia depois que os filhos do Jake vão tentar retirar um sinalizador de um dos tucuns, que é marcando com esse sinalizador que os humanos encontram sempre os
Tucuns embaixo d'água, inclusive. O Payakan, né? Esse Turcun, que é o Payakan, que é um exilado, porque ele rompeu o pacto de não violência que os Tucuns firmaram há várias gerações. Dizem que ele matou Matt Kainas, mas na verdade ele fez uma revolução, né? Foi. Convocou outros Turcuns e alguns de seus irmãos de espírito pra lutar contra os humanos, só que eles acabaram perdendo todos os Turcuns e todos os Matt Kainas. E aí, como ele sobreviveu, sobrou pra ele. Só sobrou pra ele, né? Mas enfim, ele é o gatilho de toda a ação agora na última parte do filme. Porque ele tem a conexão de espírito com um dos filhos do Jake, que é o... É o Loak. Isso, o Loak. E eles vão tentar justamente tirar esse sinalizador desse Turcun, né? Que é o Payakan. E aí o Quaritch consegue ver os filhos dele junto, sequestra os filhos e pede pra que o Jake se entregue no lugar de ele devolver os filhos dele. E a partir daí se inicia a batalha final do filme, que é fantástica. Ela é muito mais refinada do que foi no primeiro filme. Mas com certeza absoluta. Ela é mais contida e é muito mais plástica. E eu acho que ela também é mais funcional também, porque o outro acho que foi mais pra mostrar uma questão de grandiosidade, tanto de tecnologia quanto de espaço. Sim. E nesse não, existe uma narrativa e uma trama muito forte com Você aceita mais, né? isso, com a própria batalha. Então aquela batalha também tem um motivo como o do outro, mas é uma batalha que ela te deixa mais inserido naquilo ali. No primeiro filme, eles escolheram as Montanhas Aleluia por conta da gravidade lá ser diferente, né? E também porque eles não conheciam tanto. Isso, exatamente. Quem conhecia mais eram os nativos, né? E embaçava os sensores, né? Embaralhava os sensores das aeronaves. Isso. Passada, né? Mas aí nesse não tinha como escapar. Tinha que ser no mar. E por tudo que foi apresentado no filme, não tinha como ser diferente. Exatamente isso. Existe uma função naquela luta. Ela não foi só uma questão... Não é forçado, né? E eu acho que é só porque, por exemplo, eu sinto que do primeiro existe uma função narrativa na luta, mas ela é muito mais uma questão estética pra mostrar a técnica. Mais forma que conteúdo. Exatamente. E nesse segundo, não. Existe uma motivação pra essa batalha mais forte e ela é trabalhada, tanto que não é só uma batalha. Essa batalha tem algumas pausas, a reviravolta, pausa, reviravolta. Verdade. Mini batalhas dentro, né, de um todo. Exatamente. É um universo maior. Tem um momento lá que os personagens se dividem, aí fica o Spider com o fulano lá, a mãe com a filha, e vai acontecendo paralelamente. Cara, acho fantástico isso aí, porque dá um ritmo foda no final. Ele cria mais núcleos e aquilo ali enriquece a narrativa. Então não tem como você não ficar preso. Então eu senti isso. No primeiro, beleza, eu tô assistindo aqui uma batalha. Muito legal, muito Show. interessante. Morreu. Mas no segundo, não. É como se tivesse uma função narrativa maior. Aquilo ali tá mais preso e você até fica mais inserido e mais emocionado. Claro, é muito triste ter uma morte no filme, mas você sente que aquela morte foi necessária exatamente pra deixar aquilo ali mais emocionante e deixar mais bem construído. Inclusive motivação, né? Exatamente. Uma motivação extra, algo pessoal mesmo, de fato. Exatamente. Então é uma batalha muito bonita esteticamente, mas ela também é muito interessante. Você sente aquela dor, você fica mais inserido. Eu acho que também por não ser uma batalha tão contínua como é a outra, porque ela acaba se estendendo e ficando muito mais longa, nesse outro não, são mini batalhas e ele divide em núcleos e num você tá mais apegado a isso, no outro tá apegado mais a outro personagem, e também é um momento que deixa brilhar outros personagens. Sim, sim. E se você olhar no primeiro, teriam vários personagens que poderiam ser uma estrela Sim. durante aquela batalha, mas não, o foco é o Jake e a Neytiri. E a destruição global. Exatamente. Poderia muito bem ter sido qualquer outro personagem, até a mãe da Neytiri e tudo mais, mas não. E no segundo, não. O Jake, ele é o protagonista no momento, mas ele não fica tão evidente. No outro tem o Loak, no outro tem a Kiri. O Spider também tem o seu momento de protagonismo, num determinado recorte. Então isso deixou muito mais rico. Tem mais personagens e você tá mais inserido, mais ligado com os outros personagens. Ainda tem o Payakan também, né? Exatamente. E tem momentos de tensão no meio da luta. Quando tá naquele impasse do Jake indo lá, aí o Payakan começa a nadar embaixo do mar e começa a bater cabeça. Fantástico. Eu vou, não vou, faço ou não faço. É muito foda. Até que de repente ele pega e vai, né? E aí começa realmente a confusão toda. E ele é muito inteligente, né? Quando ele leva a primeira arpoada, ele bota a cabeça na frente, né? Pra desviar o arpão, né? Porque tem a carapaça mais dura. Cara, mais inteligente que os naves. Totalmente. Ele entende muito de matemática lá com o arpão. Compõe música. Eu acho que é por isso que ele precisa dessas 3 horas, porque essa parte do meio é um momento de você conhecer melhor os personagens. E aí, nesse desfecho você já conhece todo mundo, você já sabe como é, então é um momento de cada um brilhar, então não fica uma confusão de personagem, uma confusão de situação, e tudo é muito bem conectado. Por isso que eu realmente acho que Avatar: O Caminho da Água, ele é muito mais épico, justamente por essa batalha final.
não é só grandiosidade em questão de, sei lá, a gente tem uma ideia de que uma batalha épica ela vai causar maior destruição. Mas nesse caso, ela é mais épica porque você se emociona muito mais e você tá muito mais inserido naquele ambiente. É verdade. É menos bomba e mais coração, né? Exatamente. E tem o eclipse também, né, cara? Que fica toda hora se repetindo. Caraca, né? puta do eclipse no meio da batalha. Muito foda, cara. James Cameron, você ganhou meu coração. E alerta, viu? Não mexam com os filhos de uma mãe guerreira. É verdade. Porque a Neytiri bota pra lascar todo mundo ali. Porra, foi foda. Aí ele justificou o Jake e a Neytiri também. É flecha, meu amigo. Nos peitos, mesmo. Principalmente ela, cara. É uma fúria ali incontrolável. É, eu achei ela muito foda. E ela quebrou até o arco do pai dela, né? É. Ele falou, bichinho. É engraçado, pô, esses detalhes, por exemplo, o arco do pai, essas coisas, se você não assiste o primeiro filme novamente, você não pega essas coisas, sabe? Esses detalhezinhos. Sim, sim. Eu, como tinha assistido um dia antes, essas coisas estavam muito vivas na minha memória. Mas antes, no filme mesmo, mostra que aquele arco, ele é especial pra Neytiri. Ela fala, eles conectam, mas não é a mesma coisa, entendeu? Sim, sim, claro. E pessoal, o que vocês acharam da trilha sonora? James Horner, que compôs o primeiro Avatar, compôs também Titanic, Coração Valente, ele faleceu em 2015 e foi substituído aqui pelo Simon Franklin, que já havia trabalhado pro próprio James Horner em Avatar e também em Titanic. E de certa forma foi uma aposta segura do James Cameron. O que vocês acharam? Eu gostei. Eu vi que a trilha sonora me pegou naquela conexão do Loak com o Payakan. Sim, e pra mim é o melhor momento da trilha sonora. Pra mim, cara, aquele ali é o ponto alto da trilha sonora, porque quando eleva a música, quando eles se conectam, de fato, o Loak tá tocando na barbatana do Payakan e aumenta o som ali. E eu acho que isso ajuda a mostrar o quão inteligentes são esses animais justamente por isso, né? Porque ele fala da questão da inteligência, aquele conhecimento de música. Sim, sim. Então realmente mostra, olha, esse ser aqui, ele é muito mais inteligente que o ser humano, ele tem uma habilidade maior. Isso ajuda demais, ficou muito massa. É. Assim, não acho que a trilha sonora vai ter algo assim... Ali é Avatar 2. Ela é discreta na medida certa, entendeu? Sim, sim. Também achei isso, discreta e eficiente. E o ponto realmente alto é a conexão do Loak com o Payakan, sem dúvidas. É. Não, ali o filme ganha. Quem não tava dentro dos personagens agora tá dentro. Né? Eu gostei bastante, realmente. Eu acho que o segundo, ele cresce. Eu acho que com o tempo também ele vai ser um filme que vai crescer mais. Porque agora ele até tá indo bem em questão de bilheteria. Tá. Mas eu acho que com o tempo ele até vai ser mais bem recebido também. Sim, eu acho que conforme as pessoas vão assistindo e vão falando pra outras pessoas, eu acho que tende a crescer mais. As pessoas estão até achando que ele não tá indo tão bem, porque assim, de início ele não tá fazendo tanto dinheiro quanto outras estreias. Mas eu acho que no tempo ele cresce muito. Eu acho que é porque as pessoas já estão esperando que talvez ele seja mais parecido com o primeiro. Sim, E nesse caso ele foge um pouco desse primeiro. Ele realmente é mais grandioso. pode sim, é realmente diferente. E no final... Sim, temos uma morte, né, muito significativa também no filme, né? Não vou falar, né? Não precisa. Mas mostra que há consequências, né? E também tem o salvamento de um outro personagem que pode vir a ser uma redenção ou um vilão mais forte. Mude de lado, ou talvez não fique mais de lado nenhum, talvez descubra sua própria agenda. Exatamente. Exatamente. É isso que eles querem que a gente pense. É cenas para os próximos capítulos. Eles querem que a gente grave podcast pra falar sobre essas coisas. Mas tem uma coisa que eu já falei aqui, que eu gosto muito mesmo em Avatar, que é sobre essa questão, o que é que faz ser quem você é. E essa é uma oportunidade que esses humanos no filme têm, justamente com o programa Avatar, de fazer esse questionamento, de voltar pra dentro de si, independente de como eles se mostram fora. Tem sempre ali uma oportunidade de um autodescobrimento. É verdade, cara. Bem legal. Então fica um final satisfatório, apesar de pesares, de mortes e tal. Eu acredito que o final ficou de bom tamanho, porque ficou um cliffhanger gigante pros próximos filmes, mas tudo se resolveu assim como uma mudança de status. Então tem uma satisfação e acredito que o universo vai expandir mais ainda, né? O terceiro filme já tá filmado, né? Boa parte já. Foi feito junto. Aí já foi confirmado o quarto também. Isso. Ele também fez isso pra aproveitar também mais os personagens, né? Antes das crianças crescerem demais. Isso. Eu até vi que, não sei se foi ele que chamou, isso foi uma questão de tradução, mas que é chamado de efeito Stranger Things. Exato. Tem essa diferença de tempo e pra evitar isso, ele não, vamos começar a gravar agora. E é
isso. A gente nunca fez um episódio aqui falando de filmes... A gente nunca decidiu, vamos assistir um filme pra poder falar dele aqui no Arquibancada. Assistir um filme pra fazer um episódio. O que é que a gente pode fazer aqui no final? A gente dá uma notinha? Pode ser. 0 a 10, 0 a 5? Acho que a gente pode ir no tradicional de 0 a 5. Bom, já que é a primeira vez que a gente assiste um filme pra fazer um episódio do Arquibancada, e nós temos aqui alguém que é do ramo, que faz isso, né? Boa. E vamos começar por ela, né? Bom, no primeiro, pelo menos, quando eu assisti, foi uma nota que eu dei de 1 a 5, né, estrelas, eu tinha dado 4. Foi um filme que eu gostei bastante. E no segundo eu dei 5. Eu realmente gostei bastante de Avatar, O Caminho da Água. Muito bem. Boa, olha aí. Cara, o Avatar eu dou 4. E nesse eu vou dar 4,5, pensando em 5. Mas é porque eu não queria já logo de cara dar 5, né? Mas enfim. Acho que tem coisas melhores pra dar 5. Primeiro, vamos ser mais rígido. Beleza. Gente, se eu fosse dar pro primeiro filme de 5 estrelas, eu daria 3. 3 é bom, cara. Passou por média. Passou da média. E pra Avatar 2, O Caminho da Água, eu dou 4,5 também. Show. Realmente me conectei muito com o filme, teve momentos que eu me emocionei bastante também. E é um filme que me faz pensar mais do que o primeiro Avatar, inclusive. Com toda certeza do mundo. E porque pra mim Avatar é um filme que precisa de tensão e relaxamento. E o primeiro parece muito só tensão, principalmente visual. Não tem respiro, né, cara? Parece não ter respiro, parece não ter momentos pra você pensar, sabe, e refletir. Enquanto o Avatar, O Caminho da Água, pra mim já tem esses momentos. Então é 4,5 pro segundo filme. Pô, muito bom, cara. Acho que no final das contas, acho que juntando tudo, 9 fora, acho que dá uns 4. Ou um pouco mais. A nossa nota final pra Avatar, O Caminho da Água, ficou com média de 4,66. Então tá ótimo pra nossa primeira nota aqui. Tudo bem, vamos às nossas despedidas, né? Cara, adorei. Gostaria imensamente de agradecer a presença da Ana aqui, Ana Rita. Pô, me surpreendi demais. A menina manda ver aqui em relação a cinema. Manda bem. Acredito também que vai ser uma ótima historiadora, arquiteta, jornalista, o que ela quiser. Pô, você está convidada a participar de novos programas. Gostei demais. Sinta-se à vontade para retornar. E o espaço está aberto aqui para você fazer suas considerações finais. Quiser dar um recadinho, mandar os arrobas para a galera acessar o teu conteúdo. Enfim, fica à vontade. Momento jabá. Faça o seu jabá. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite. Foi muito boa a conversa. Gostei bastante. E agradeço já os futuros convites. Deixando mais ou menos o que eu produzo. Como eu falei, eu escrevo para 2 sites atualmente. O Ultraverso e a Revista Singular. Mas atualmente tá em certa pausa. Porque eu preciso me formar, né? Então eu tenho que terminar meu TFG. Talvez até fevereiro eu produza mais alguns textos. Mas o foco agora é eu terminar me formando. Aí volto com tudo. Aí você volta aqui como arquiteta, né? Também. Exatamente. Pois, Ana, foi um prazer recebê-la aqui. Foi muito bom. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter participado e por ter contribuído aqui com a gente nesse papo sobre Avatar, O Caminho da Água aí. Volte sempre. Porque foi realmente uma conversa maravilhosa, das mais extensas que a gente teve até hoje. E que nem o filme do Avatar, a gente nem sentiu o tempo passar.